1977 começou. 20 a 25 anos de idade, do xerife de mas podia ser mais Sacramento novo. criou uma força-tarefa para capturar o Aproximadamente estuprador da área 1,75 leste. a 1,80 m de Os altura. detetives Richard Shelby Magro, e Carol porém Daly musculoso. faziam o possível para comparecer Olhos em azul todos claro os locais ou onde os cor de crimes mel. haviam ocorrido, questionando a vizinhança Calça, e rastreando 41, todas as 42. pistas. Pênis pequeno. Quando um ataque aconteceu nos arredores de Voz Sacramento, mais aguda do que a média dos foi homens. assumida pela polícia municipal, Provavelmente causando canhoto. conflito quando os detetives Shelby e Daly não foram chamados para participar das No meio dos investigações. anos 70, a Califórnia estava O cambaleando após laboratório o fim da criminal Guerra do foi Vietnã. capaz de determinar com uma Até a amostra guerra coletada acabar, após um em dos abril de ataques, 1975, que o sangue do estuprador mais da de área leste 5.500 era do tipo A. californianos não voltaram para casa. O estuprador continuou Para seguindo muitos seu modus americanos, operandi, a até que vida os mudou jornais para locais sempre. mencionaram o fato de ele nunca ter Em atacado uma mulher 1976, com um homem Rancho dentro de Córdoba casa. era um bairro novo, A surgido partir de no pós-guerra, então, ele que passou ficava a em escolher East Sacramento. casais. Começando Ele com um amarrava os projeto de homens casas e nos anos empilhava 50 pratos sobre até os eles, 70, enquanto era ameaçava predominantemente matá-los um se bairro de fizessem classe barulho. média, cercado por bairros Em parecidos. seguida, forçava as mulheres Na a época, entrar em outro muitos quarto desses para bairros estuprá-las. possuíam espaços amplos e vazios, que eram À reservados medida que tanto o para ano projetos passava de casas, e os ataques se escolas tornavam cada vez e mais parques. frequentes, a cobertura da imprensa aumentava. Casas estavam surgindo em Mesmo todo assim, lugar. era uma época em que nem Era todos comum ver recebiam placas as de notícias vende-se no momento e em que elas aluga-se aconteciam. em todas as ruas. Embora muitos temessem o Durante a estuprador, corrida do ouro, no muita meio do gente século sequer sabia de XIX, sua existência. a área era um ponto de acesso que, quando o ouro se tornou escasso, Nas semanas que se antecederam transformou em os lugar ataques, para cultivar uva, muitas com pessoas vinhas avistaram espalhadas um nas suspeito montanhas. invadindo pátios Com a chegada da monitorando empresa casas. aeroespacial, Aerojet, Veículos junto com a base suspeitos aérea de também foram Mate, vistos. próxima dali, Mas infelizmente, famílias do pós-guerra os relatos viram só foram oportunidades feitos surgindo na depois que área. os ataques ocorreram. A base aérea empregou mais de O 7.500 modus pessoas operandi do criminoso, na metade dos anos 70, apesar de ser muito e específico, com outras 4 bases não foi divulgado ao militares público. a menos de 1 hora da cidade. Muitas polícia famílias não queria locais criar tinham alguma pânico na ligação com as população, Forças Armadas. e nem que todos os outros bandidos o imitassem. Essa comunidade em crescimento estava Por conta completamente disso, despreparada quando para o que mulheres estava por recebiam vir. trotes telefônicos, ou quando Rancho uma Córdoba casa era invadida, era o lugar onde e uma nada onda de violência violência e terror aparecia, rolavam a solto no comunidade estado não da tinha Califórnia, ideia de que isso estava levando embora relacionado qualquer ao estuprador sensação da de área segurança leste. do povo. Em meados Na de época, maio de o protocolo da polícia 1977, estava prestes a passar a população por mudanças. começou a pensar que o De acordo estuprador com o detetive poderia ter aposentado, participado no ano Richard anterior Shelby, de uma reunião os policiais da comunidade, aprenderam a maioria cujo das assunto era habilidades ele mesmo. durante o exercício das atividades. Nessa reunião, um participante se Tinha pouco manifestou, treinamento tático dizendo que nenhum para as homem áreas mais ficaria críticas do parado policiamento. e deixaria sua esposa Programas ser de estuprada, treinamento que transformavam pois ele policiais certamente em não faria. especialistas investigativos estavam Apenas apenas 7 iniciando. meses depois, o estuprador atacou Em esse homem e 1976, sua esposa. Richard Shelby era um detetive no Durante esse departamento ataque, de o Sacramento. estuprador disse que no próximo, Sua a colega, vítima seria detetive assassinada. Carol Daly, lhe entregou uma pilha Segundo de a relatórios esposa, relacionados ele a um disse que suspeito mataria 2 desconhecido, pessoas se visse o apelidado de ataque na estuprador mídia. da madrugada. Em Mas outro de acordo caso com o que marido, imitava, ele disse que chamado mataria 2 estuprador do pessoas amanhecer. se não visse nada sobre Os o ataque. crimes desses dois indivíduos Quando terminamos foram a parte cometidos 2, em anos anteriores, a polícia ainda estava de decidindo o que iria 1972 fazer sobre a a divulgação. 74, e nenhuma prisão foi realizada. Carol Daly realizou uma investigação posterior sobre o estuprador da madrugada que foi capaz de conseguir identificar as características do agressor, cujo mesmo ainda não havia sido preso. O suspeito número 1, que morava nas proximidades, havia sentido a pressão da investigação e, sem motivo aparente, se mudou junto com sua família para Montana. Até o momento em que o detetive Shelby estudou aqueles relatórios, Sacramento já tinha visto O muitos delegado casos de chefe agressores Fred em Reese série. e os Ele tinha investigadores certeza discutiram que mais se estaria por deveriam vir. ou não dar uma entrevista coletiva, E ele estava certo. levando em consideração De tudo o acordo que com a sabiam sobre o enciclopédia de serial comportamento do killers, estuprador da área entre leste. os anos de Os 1971 investigadores acreditaram e que ele de fato 1992, queria que a imprensa divulgasse 65 suas serial ameaças. killers haviam sido presos nos Estados Então, Unidos. naquele dia, uma entrevista coletiva foi Esse realizada. número, 11% Ficou faziam claro parte da área de que a Sacramento. polícia não era mais capaz de manter silêncio Porém, sobre o estuprador. como todo mundo, o detetive Havia Shelby não boatos tinha ideia por toda do que estava parte, por vir logo e o adiante. público precisava saber o que de fato Em era junho verdade. de 76, o O detetive delegado Shelby Reese recebeu uma ligação. divulgou um perfil do estuprador Uma mulher feito jovem por um painel de havia sido psicólogos e atacada em sua própria psiquiatras, casa. que o descreveu como, abre aspas, um provável esquizofrênico paranoico que se sente sexualmente incapaz. Ele provavelmente foi criado em uma casa de classe média alta por uma mãe dominadora e um pai fraco. Ele provavelmente é filho único, mas pode ter uma irmã mais nova. A inteligência dele é superior à média. Ele possui, no mínimo, um ensino médio completo. Caso 1, E pode ter se 18 de interessado junho em de trabalho policial 1976. ou treinamento de oficiais Sexta-feira, militares. 4 da Ele manhã. provavelmente está desempregado Rancho Córdoba, agora. Califórnia. Se ameaçado, o estuprador pode ser Uma violento mulher de 23 e anos possivelmente aproveitava o começo do autodestrutivo. verão californiano. Se for pego, ele Rancho pode Córdoba tentar fazer era um considerado refém um lugar ou tranquilo iniciar um e tiroteio. seguro para morar.
Mas se confrontado Tanto em que uma seu situação pai não se ameaçadora, sentiu confortável ele é deixá-la sozinha provavelmente em casa por um complacente mês, e não dá enquanto nenhuma viajava para indicação Boston, de que é um depois da criminoso morte de um violento. familiar. O perfil Desde que seu pai também foi indica embora, que ele tem as problemas coisas seguiam em sexuais normalidade. por causa de seu dote. E Embora o ela entendimento notasse é que que um por carro conta disso, que nunca havia sido ele não visto pode antes por ela estabelecer um passava relacionamento pelo seu normal com bairro uma mulher. ocasionalmente no mês E o anterior. estupro é sua maneira de compensar Ela esse viu o problema. motorista algumas vezes. Fecha E aspas. quando ele percebia que estava sendo observado, O primeiro olhava para o retrato lado falado do e ia criminoso embora. foi divulgado no jornal Sacramento Eventualmente, Bee, junto o ao carro seguinte parou de passar aviso. pelo bairro. O e a retrato mulher parou falado de do pensar sobre o estuprador da assunto. Área Leste foi divulgado hoje pelo Algumas Departamento do semanas Xerife depois, de Sacramento, no início de junho com de base 76, em inúmeras informações começou a de receber pessoas que o trotes viram de telefônicos. relance. Os A pessoa policiais na linha alertaram se mantinha que em ninguém silêncio até por então alguns conseguiu segundos. ver o rosto Em inteiro do seguida estuprador, desligava. observando que o Não formato era da nada que mandíbula não é particularmente a deixava definitivo preocupada. e o rosto E como seu pode pai já parecer estava mais prestes a magro. voltar, ela deixou o assunto de E o lado. comprimento do cabelo também não são Era definitivos. 4 da manhã, do dia 18 de junho, quando ela acordou A ao ouvir polícia alguém que forneceu batia a seguinte pausadamente na descrição. porta de seu quarto. Homem branco, entre 19 Havia e um 30 homem em pé em anos, sua porta, musculoso, iluminado porém parcialmente magro, pela luz do corredor. cabelo loiro ou castanho claro, Ele estava nu, possivelmente da na cintura altura para do baixo. pescoço. Ela Olhos demorou azuis ou alguns castanhos instantes claros. até perceber que aquilo Usa não era um máscaras de pesadelo. esqui. A batida que ela ouvia na O porta do seu departamento do quarto xerife não estava vindo da confirmou ponta de uma exatamente faca de 10 quantos centímetros. policiais estavam trabalhando no caso, mas o A porta-voz do primeira coisa que ela departamento, notou Bill foram os Miller, olhos dele, disse, fixados abre nela aspas, através de buracos numa máscara suja. estamos de tecido fazendo o branco. máximo. Esta área é Ele densamente era magro, povoada. aproximadamente É 73 impossível cobrir quilos, uma área assim com pernas sem musculosas colocar um homem em cada peludas. quarteirão. Era Teríamos jovem, que chamar a entre Guarda 20 Nacional. e 25 anos. Fecha aspas. Media por volta de 1,76 m. O orçamento para o pagamento de horas extras pênis já havia dele se esgotado, era notavelmente e inúmeros pequeno. policiais começaram a se oferecer Sua para trabalhar máscara tinha uma voluntariamente. costura grossa, dividindo-a no O meio. delegado Reese disse, abre aspas, Junto com os buracos nos recebemos olhos, muitas havia um ligações buraco para a boca. e temos inúmeras Ele pistas usava para luvas verificar. pretas, Mas e até vestia uma agora, camisa escura, a solução que não tinha um está no bolso do lado horizonte. esquerdo. Alguém A mulher aí se deve escondeu saber atrás quem do é esse lençol. homem O e único estamos movimento tentando que alcançá-lo. conseguia fazer diante Fecha de todo aspas. aquele terror. Em 4 dias, O 20 homem se moveu policiais rapidamente, registraram pulando em 3 cima mil dela, denúncias. e removendo o lençol. Estima-se seguida, que ele pressionou a 15% faca delas com a foram mão esquerda em aproveitadas. sua têmpora, fazendo-a sangrar. A cidade de Sacramento entrou em estado de pânico Se sem fizer algum precedentes. movimento ou barulho, eu vou Os enfiar essa casais faca em você. começaram a dormir em turnos A voz alternados dele saía como para um que alguém da sussurro casa raivoso, sempre e estivesse sua acordado boca durante a quase noite. não se mexia com seus dentes cerrados. Pessoas começaram a deixar armas carregadas O homem ao lado de exigiu que ela suas tirasse a camas. camisola, apontando O a faca programa em de sua proteção direção. a testemunhas do Então se Sacramento levantou Bee ofereceu e andou 15 mil pelo quarto. dólares como recompensa por informações. Ele tinha levado uma corda Um dentista fina, local já cortada aumentou nas a medidas recompensa certas para para poder 25 amarrar mil a mulher. dólares. Ele A tinha o patrulha controle total. EARS, que foi criada para monitorar Ele o estava no estuprador da área comando. leste, continuou a O circular homem usou pelas a ruas corda todas para as amarrar noites. as mãos dela por trás das costas. Essa patrulha fazendo um nó era forte, composta por membros mas da não parou por comunidade aí. que se encarregavam de fazer a vigilância das Ele achou um ruas cinto com no guarda-roupa radioamadores em seus e usou carros. para garantir que ela estaria bem presa. No final de maio, o gabinete do Ela xerife estava amarrada pediu de forma tão publicamente apertada que a patrulha e começou a perder EARS circulação parasse. instantaneamente em suas mãos. O subdelegado Dick Phillips seguida, disse, abre aspas, Ele a estuprou. não estou duvidando do bom interesse deles, Cadê mas a eles grana? podem ser um obstáculo É em vez de melhor uma que tenha ajuda. dinheiro nessa casa. Dirigir Ele para cima e rosnava para baixo e na sussurrava rua ao mesmo não vai tempo parar que esse gritava cara. por entre os dentes cerrados. Um grande número de pessoas está em estado Ela de tentava quase responder, pânico, e um mas vai e ele vem de interrompia. pessoas não vai ajudar nisso. Cala a boca. Fecha aspas. Ele achou um A polícia secador de temia cabelo no que banheiro tiroteios e acidentais agarrou ela de pudessem novo, ocorrer. jogando-a na cama, apertando, O dentista e local que enrolando fez o a cabo do doação secador para a em seu recompensa calcanhar. estava chefiando a patrulha e Ele disse pegou que eles o não sutiã pensavam dela em parar. e amarrou junto com o cabo. Milhares de pessoas também estavam A dispostas mulher a se manteve os juntar a olhos nele eles. enquanto ele andava pelo quarto, até achar No uma dia camisola. seguinte, a polícia confirmou que os O detetives homem de avançou, Visalia encarando-a. haviam novamente se Então juntado enrolou ao a camisa por departamento sua do cabeça. xerife de Sacramento Dessa vez, para investigar uma amordaçando-a. possível ligação entre o saqueador de Visalia, Não se mexa. que agiu Enquanto entre estiver aqui, 1972 eu vou e te matar. 75, e o estuprador da Ela área leste. obedeceu. Eles confirmaram Quando ele saiu que do o perfil quarto, a mulher psicológico e as conseguiu ações ouvi-lo entre os dois vasculhando a agressores cozinha, tinham abrindo as semelhanças, gavetas mas a e descrição extraindo coisas. física levantava algumas dúvidas. Quando ela ouviu ele Enquanto falar, o estuprador da área sussurrando, leste foi descrito abre como aspas, magro e atlético, o saqueador Eu falei de pra você Visalia calar a foi boca. descrito como sendo de maior Fecha aspas. porte e um pouco mais gordo. ela imediatamente Havia uma chance achou que ele de poderia, não estar ter sozinho, perdido peso ao longo do apesar tempo. de só ter ouvido os passos de Algumas uma pessoa. descrições relataram o nariz em formato Foi assim que ela diferente. percebeu que ele estava conversando As com alguém que opiniões não da estava polícia lá. ainda estavam divididas a respeito Então, desta ligação entre ambos. Tudo
Tudo ficou em silêncio. Em seguida,
Uma correspondência do departamento do xerife foi Depois de enviada um ao tempo escritório, paralisada, incluindo ela percebeu tudo que que o homem ele tinha sabia sobre o saído. modus operandi do estuprador da área leste, Parecia uma eternidade incluindo o tempo que ela sua levou aparência física para poder se libertar dos nós, O que amarravam seguinte suas trecho pernas, foi ir extraído até a porta de diretamente entrada desta da casa. correspondência, enviada em maio de A porta estava aberta 1977. e o homem não estava mais lá. Veículo. Como seus pulsos ainda estavam Numerosos amarrados, veículos ela não suspeitos conseguia foram alcançar o verificados telefone e que estava numa eliminados. parede. Ainda está em circulação uma Seus picape dedos Ford estavam ou dormentes, Chevrolet de cor começando amarela, a escurecer devido à fabricada falta de em circulação. 1952 ou O 53. telefone era o único jeito para ela obter ajuda. Este veículo foi visto em Norwood Ela então por 3 cambaleou dias até o quarto do seguidos, seu pai, antes do estupro onde ocorrido conseguiu em pegar um Thornwood, telefone local e do ligar ataque para a polícia. 14. Presume-se que o suspeito Do se lado de desloca de fora, no automóvel. quintal, a carteira dela foi Em encontrada. 5 ocasiões com um conteúdo diferentes, espalhado pelo os cães chão. rastrearam o Nada de suspeito valor. até um Havia local onde desaparecido de supostamente dentro o da veículo casa. estava estacionado. Ele havia tentado cortar o cabo suspeito telefônico, também pode mas não usar outros conseguiu. meios de transporte. E o telefone continuava funcionando. Há evidências de que ele circulou a pé Ele havia por valas de forçado a drenagem, porta traseira campos para conseguir vazios entrar. e algumas áreas públicas. Os policiais presumiram que se tratava de uma ocorrência pontual Cena e do isolada. crime. O suspeito Um ataque geralmente bem planejado ataca casas por um agressor térreas, jovem compostas e por uma oportunista. única família, em bairros de classe Ele média não deixou ou impressões classe média digitais, alta. pois usava luvas A durante o residência ataque. geralmente está localizada perto de Ele uma roubou vala de 14 drenagem, dólares campo e alguns vazio, maços de cigarro. imóveis em construção ou parques. Os policiais colheram uma declaração vítimas. da vítima. Depois ela foi Uma levada ao grande hospital pesquisa para ser examinada foi por um conduzida médico na tentativa legista de encontrar que algum pudesse fator coletar comum alguma entre evidência. todas as vítimas, mas não obteve sucesso. Ainda faltava 10 anos para que o Mas exame de DNA acredita-se fosse que o utilizado em suspeito provas criminais. identifica sua próxima vítima fazendo rondas Ainda e assim, roubando casas. os policiais nos anos 70 já coletavam Esses evidências roubos forenses são que particularmente poderiam ser analisadas interessantes, posteriormente. pois resultam apenas em pequenas perdas. O detetive Shelby, Durante se o envolveu estupro, no caso e investigou o o suspeito passado da frequentemente vítima, rouba onde ela pequenas trabalhava, bijuterias, seu estilo folheia de vida álbuns de fotos e com quem e ela se mexe em relacionava. gavetas de lingerie. A vítima Deve-se levar em trabalhava em uma consideração corretora de seguros. os relatos de casas sendo vigiadas, Ela havia perdido a mãe particularmente aquelas onde recentemente são e encontradas vivia com seu pegadas pai, em zigue-zague. um militar aposentado. O estuprador A investigação continuou realizando trotes telefônicos Mais para de a vítima 150 por mais de 2 suspeitos, semanas depois do incluindo ataque. 290 criminosos fichados e ex-presidiários, Caso 2. já foram investigados. 17 de julho de 1976. Muitos foram eliminados, Sábado, mas a maioria 2 ainda não horas da pode manhã. ser completamente excluída. Deldaia, Carmichael. Até Califórnia. o momento, não há um forte suspeito. Menos de um mês depois, Os investigadores 16 quilômetros estão distante do verificando local do todas as primeiro pessoas ataque, e veículos, no bairro de classe média acreditando alta, que o conhecido como suspeito Deldaia, pode estar em Carmichael. tentando se passar por um Duas corretor irmãs de de seguros, 15 e 16 corretor anos de imóveis, estavam em casa leitor de sozinhos. medidores ou alguma pessoa Seus pais que pareça ter passavam acesso os dias legítimo fora em ao um retiro bairro. da igreja. Os investigadores Eles haviam ensinado também suas estão filhas a revisando trancar todos as os portas crimes sexuais, e se confortavam roubos em saber e que uma relatórios de conseguia cuidar invasões, da outra. a fim de descobrir possíveis conexões com Na estupradores da área sexta-feira, leste. no dia 16 de julho, as irmãs assistiam televisão As até evidências. aproximadamente 22 horas. Além da amostra de sangue, Antes já de haviam dormir, sido encontradas elas verificaram pegadas de que sapato, todas as fechaduras pelos da estavam cabeça e trancadas. pubianos e impressões Mas elas não digitais. sabiam que tinha alguém observando. As impressões foram comparadas, mas o decidindo cruzamento qual delas não seria revelou sua nenhuma próxima conexão vítima. entre elas. Essas informações se estavam aproximou contidas da no casa memorando por volta das interno 2 horas da distribuído madrugada, no no dia departamento do 17 de xerife em julho. 1977. Não se preocupando em verificar se os pais das meninas estavam em casa. A polícia pois já sabia ainda estava que não correndo estavam. atrás de pistas e interrogando possíveis suspeitos. Foram encontradas pegadas de deles botas tamanho morava em 41 Orange do lado Vale de fora da e casa, dirigia um caminhão em de frente à sorvete janela no do lado quarto da leste de irmã mais velha. Sacramento. Mais tarde, Quando foram Shelby foi até a confirmadas como casa do deste tipo homem, utilizado em percebeu escaladas. que o mesmo não ficou surpreso com a Tinham presença da pegadas polícia. suficientes para determinar Ele que ele disse a havia estado lá Shelby por um bom que tempo. tinha acabado de telefonar para o gabinete do xerife, Então ele caminhou diretamente solicitando uma para o descrição quintal do estuprador e arrombou uma porta mas não de informou vidro. o motivo. A altura dele Ele entrou se na encaixava casa perfeitamente e, sem com a acordar do as meninas, estuprador da área leste. caminhou pelo corredor, passando O pelo seu quarto tipo da irmã mais sanguíneo nova, também era A. seguindo em E ele direção usava ao quarto da tênis irmã tamanho mais velha. 41 com solado em zigue-zague. O ataque estava Por mais acontecendo promissor que exatamente parecesse, como foi planejado. outras E características mais uma não se vez, encaixavam ele a ponto havia de levado uma conseguirem corda. prendê-lo. O A ataque irmã mais 20, velha acordou que ocorreu em com um 14 de homem sentado maio em de suas 1977, com o casal Ele que havia se colocou uma mudado faca no pescoço recentemente, dela trouxe e disse, outro suspeito promissor. Se você fizer algum Quando a barulho, casa ainda estava eu vou à venda, enfiar essa um faca em homem sua que se garganta apresentou como e te corretor de matar. imóveis apareceu sem hora Ele marcada. apertou e amarrou seus Ele assustou a pulsos, mulher que estava deixando-os vendendo a casa, dormentes. pois não parecia querer analisar A o menina imóvel lutava como os enquanto ele corretores batia na costumam sua fazer. cabeça repetidamente. Em vez disso, ele olhava Ele saiu pelas de cima janelas e dela fazia muitas e arrancou o perguntas sobre telefone seu da marido e parede. seu filho. Ele A ameaçou casa foi matá-la de vendida novo, em seguida, e dizendo o que a ataque intenção 20 era apenas ocorreu lá. roubar e que ficaria na casa O por no suspeito máximo se meia hora. apresentou pelo nome de Frank William Dubs Jr. Quando saiu do quarto,
A menina Shelby conseguiu olhar para investigava ele. o nome quando recebeu um telefonema Era magro, de um sargento do entre 18 departamento e de 20 anos, polícia de Lake e por Tahoe. volta de 1,76 m O de sargento altura. forneceu a Shelby um nome Ele que ele usava deveria uma máscara investigar. marrom, com buracos apenas O nos nome olhos. era Frank Mas na Willie Dubs cabeça, Jr. ele usava um gorro colorido, Porém, que era da própria mais menina. uma vez, Tudo não passava de uma coincidência. seu guarda-roupa. Ele vestia Dubs calças de veludo era e segurança uma na região camisa de Tahoe. estampada. Ele era considerado menina ficou suspeito paralisada de ao ter ouvir as cometido uma pegadas no série de corredor, invasões que em que estavam mulheres indo em foram direção ao quarto agredidas, de sua mas irmã. não estupradas. Dubs Era a tornou-se irmã mais suspeito nova que ele queria. quando perceberam que após cada invasão, Ela acordou ele assustada, aparecia no com momento em luvas que a cobrindo polícia sua chegava boca, ao local. sem ter certeza se realmente Ele estava sempre acordado. ficava sem fôlego, dizendo que estava Ela tentando tentava perseguir gritar, o suspeito. mas não conseguia. Dubs Ele possuía um disse, rádio da polícia "Cala e uma a boca, pistola eu tenho uma .357. faca, e se você não ficar calada, eu Ele vou foi te matar." investigado e permaneceu sob vigilância da polícia por um tempo. O homem se mas nunca posicionou chegou ao a lado ser da irmã preso. mais nova, enquanto a ameaçava. Ela rapidamente Por volta pulou da dessa cama mesma época, e rolou pelo em meados chão, de encontrando uma oportunidade 1977, para sair a polícia gritando ouviu relatos e de correndo pessoas que em diziam direção ter ao visto quarto de alguém sua irmã mais usando uma velha. máscara de esqui enquanto andava de Mas em bicicleta. apenas alguns passos, Acreditava-se ele conseguiu que era o alcançá-la. estuprador da área leste. Ele bateu em sua A nuca polícia fortemente, sabia que 3 ou 4 provavelmente vezes, ele já tinha usado uma derrubando-a no bicicleta chão. antes, pois alguns locais onde ocorreram os ficou ataques desorientada, mas possuíam um consciente. cenário perfeito para que ele pudesse escapar Ele continuou pedalando. batendo nela mais algumas Ele vezes. poderia ter preferido usar uma Enquanto bicicleta fazia isso, pelo fato a da menina polícia fingia ter estar passado a inconsciente. procurar por motoristas do sexo Ele a masculino arrastou de volta e para o quarto desacompanhados. e disse: "Cala a boca." Após muitas Sua irmã ligações já sobre está este amarrada. ciclista, o detetive Shelby e o sargento Ewing A acabaram menina não vendo o respondeu. suspeito com seus próprios Isso olhos. o deixou ainda mais furioso. Eles estavam estacionados em Ele uma área disse em vermelha em seguida, Rancho Córdova, onde "Coloque muitos suas casos de mãos estupro atrás já das haviam costas." ocorrido. A corda Um homem estava amarrado vestido e totalmente apertado de nos preto pulsos e e com calcanhares uma máscara dela. de esqui passou bem na frente Ele deles em então um sussurrou em cruzamento. seu ouvido: "Vou Isso encher minha aconteceu mochila e sair. quando o rádio da Se você polícia fizer anunciava tudo o uma que eu mandar." tentativa de arrombamento ocorrida na direção exata Ele de onde o puxou a ciclista cabeça tinha acabado dela de sair. e colocou uma meia em sua boca. Ao dobrarem a esquina, Então pegou um cinto, avistaram o canal o amarrou ao e redor da perceberam cabeça, que ele era perfeito mantendo a para uma mordaça fuga posicionada utilizando no uma lugar. bicicleta. E o ciclista havia Ele sumido. a jogou de bruços na cama e a ameaçou dizendo: Caso "Se você 22, fizer algum movimento 28 ou barulho, de maio de eu vou te matar." 1977. Sábado, Em seguida, 1h da ele manhã. saiu do quarto. Fourth Parkway, área sul de Sacramento. Assim como o ataque Califórnia. ocorrido em Rancho Córdova, a vítima conseguiu ouvir 10 gavetas dias haviam abrindo se e fechando, passado desde o ataque e coisas 21, sendo movidas que de lugar. ocorreu em 17 de maio de Alguns minutos 1977. depois, o homem voltou para o lado Uma dela coletiva de e imprensa jogou foi uma toalha realizada para cobrir a e os cabeça da residentes menina, da área leste de antes de Sacramento sair novamente do esperavam quarto. que o estuprador da área leste pudesse ter receio Mais de barulhos continuar podiam ser agindo ouvidos devido à vindo da atenção da cozinha. mídia. A polícia A menina conseguiu esperava ouvir que, os com passos tamanha do homem vigilância, chegando perto da ele fosse porta novamente. capturado antes que fizesse mais uma vítima. Ela ouviu o clique do interruptor. O dentista, que percebeu fez que a uma luz do doação quarto em havia forma de sido acesa. recompensa e que Mesmo com a toalha em administrava o volta que em era sua conhecido cabeça. como Comitê de Vigilância do Cidadão, O agressor tinha se seu aproximou consultório da cama, dentário no sul e de ela pôde Sacramento. sentir o cheiro de loção de banho, enquanto O ele ataque desamarrava os descrito a nós. seguir pode ter sido um aviso a ele. Os nós foram feitos de forma apertada. O estuprador mas da podiam área ser leste desatados estava com de olho em facilidade. uma casa a apenas alguns quarteirões de seu consultório. Ele se manteve em cima dela, A mas casa estranhamente ficava nunca na botava Fourth todo o seu Parkway, peso a apenas sobre a menina. 800 metros da rodovia 99, no estado Ele a da estuprou Califórnia. antes de amarrar Havia os um seus canal em uma calcanhares extremidade, novamente. e a proximidade com a rodovia 99 Depois ele perguntou: permitia uma fuga fácil. "Cadê a grana?" Os novos proprietários tinham acabado de Em se mudar, estado de choque, e a placa de ela vende-se apontou para o ainda armário, estava no onde jardim. ela tinha $6 O local guardados. ficava logo atrás da estação de tratamento de água de Ele Sacramento, vasculhou as gavetas onde o no marido armário, trabalhava como cuja foto da supervisor. menina com o namorado estava em cima. Ele também era reserva da Marinha. Ele saiu no do quarto depósito que caminhando ficava em na direção estrada ao quarto Fort da irmã Ridge, mais velha. distante apenas 7 quilômetros da casa. Ela não tinha ideia até esse ponto No do que início da poderia ter noite de acontecido 27 com de sua maio irmã. de Mas ele passou 1977, direto por ela, a mulher estava sem em dizer casa nada, com seu filho e pequeno. vasculhou as gavetas do armário do outro Enquanto quarto. lavava roupa, percebeu que a porta Ao lateral da retornar para o garagem quarto estava da irmã aberta. mais nova, ele sussurrou novamente a ela: Ela pensou que poderia ter sido aberta "Quando eu te pelo vi no vento, baile de formatura, então foi até lá para eu trancá-la. sabia que precisava ter você." A mulher foi para a cama por volta das Ele a 11h30 da estuprou noite. novamente. Ela e o filho Em seguida, estavam dormindo saiu quando o andando marido pela voltou do casa, trabalho, revirando tudo, por volta de como se meia-noite. estivesse em busca de algo. O marido tomou uma cerveja Ele e voltou assistiu ao quarto TV mais 4 antes de ir vezes para a para cama, estuprar a menina. por volta das 2 da manhã. Na última vez que voltou, Pouco depois de ir se deitar, ele ficou em pé, ele ouviu a ao porta lado da varanda dela. do quarto abrir e em seguida uma pessoa entrar. "Onde estão os remédios?" A lanterna na mão Procurei na esquerda do geladeira, invasor e não estão apontava lá. para os olhos dele. E em sua Ele mão estava direita, furioso, ele mas segurava apesar uma arma disso, automática não mudava o .45. tom, nem o modo de falar. A mulher acordou com as seguintes palavras. Provavelmente ele havia
havia descoberto que o pai das meninas era um médico cardiologista.
Eu vou Ele matar poderia você, já saber disso antes. vou matar a sua mas mulher ele teve a certeza e vou matar quando o seu encontrou filho. receitas médicas e prescrições Depois, guardadas. o invasor puxou alguns cadarços de Ela sua balançou jaqueta a cabeça e os em entregou sinal à mulher negativo. e disse para ela com um sussurro Ele característico. então saiu do quarto e tudo ficou Amarre em o total homem. silêncio após alguns minutos. Enquanto a mulher amarrava os pulsos do marido, o As invasor duas irmãs insistia para que estavam ela apertasse separadas, com bastante cada uma em força. seus quartos, paralisadas. Mas com assim todo o como terror. na maioria dos ataques anteriores, ele mesmo Demorou algum acabou tempo amarrando até o elas homem. perceberem que o Ele homem então havia saído. amarrou os pulsos da mulher e Elas certificou-se só de que tentaram ambos se livrar estavam das deitados cordas de bruços quando na ouviram o cama. barulho de um carro se distanciando. Ele usava luvas e calças escuras e uma Quando a irmã jaqueta mais nova semelhante às da conseguiu se Maria. livrar da toalha que cobria sua cabeça, Sua máscara de esqui ela era conseguiu vermelha, enxergar o horário com no pequenos rádio-relógio. buracos para os olhos e a boca. Eram 4:30 da manhã. A voz dele ataque ficava mais havia aguda durado 2 quando horas e parecia meia. que ele estava se animando. Apesar de Ele quase também não ter começou a circulação respirar nas mãos, fazendo ruídos e com as pernas e a gaguejar doloridas. algumas palavras. A irmã mais nova conseguiu se levantar da Ele cama parecia e gaguejar cambalear até o ao quarto, pronunciar palavras onde que a outra continham a irmã letra havia L. conseguido se livrar das amarras. Depois de dizer que só queria Após comida e conseguirem dinheiro, cortar a corda ele começou a que prendia a vasculhar irmã os mais nova, armários. Elas foram em direção ao Em um quarto dos momento, seus pais. o marido ergueu e ligaram o rosto para a polícia. tentar ver algo. O invasor rapidamente focou em seus detetive olhos com a Walt lanterna, Cousin foi dizendo: o policial que atendeu o caso. se você não mantiver o rosto abaixado, Uma investigação eu vou mostrando matar o ela crime e o garoto. mostrou traços similares ao do primeiro ataque. Em seguida, ele O retirou os criminoso cadarços dos afirmava sapatos que que estava lá estavam no somente armário para roubar, e retornou em Mas em direção à seguida, cama. estuprava brutalmente as suas vítimas. O invasor apontou a arma para a cabeça Ambas do as homem, casas foram dizendo a reviradas, ele para que ficasse mas nada de quieto. valor havia sido levado. E Nenhuma novamente, impressão usando o digital cadarço, foi deixada. ele amarrou os tornozelos do homem e da mulher. Mas dessa vez, o estuprador deixou O algo casal para ouviu trás. barulhos no banheiro e depois na área da Ele cozinha. começou a deixar pistas e pequenas Ao assinaturas. voltar, que o permitiam invasor à polícia colocou alguns relacionar pratos os nas crimes ao costas do homem suspeito. e disse: Como prometi, os policiais notaram só vou que ele pegar tinha mania comida de mover e coisas dinheiro. pelas casas das vítimas. depois, deliberadamente. irei para minha van comer. Também encontraram 2 Se latas eu de ouvir cerveja o som dos vazias do lado de pratos, fora. voltarei e outra para matar no banco todos da da cozinha. casa. As latas não O estavam antes invasor na então casa. desamarrou os pés da mulher e a Nenhuma das empurrou para a irmãs sala de sentiu o estar. bafo de cerveja em sua boca. Ele pegou um As creme no hipóteses banheiro são e de que fechou ele a tenha porta do bebido quarto. após o ataque, ou jogado a Ao cerveja na chegar pia. na sala, a deixando mulher as latas percebeu para que havia trás por pedaços alguma de razão. toalha no chão. O comentário avisou sobre o baile de e a formatura estuprou. foi Antes desconsiderado. de voltar para o quarto onde levando-se estava em o conta marido. que ele poderia ter visto a foto que estava no armário da menina. Quando voltou para a sala, ele se inclinou Outra no ouvido coisa da que mulher chamou e a atenção disse: dos policiais eu tenho foi o algo comentário para sobre os você remédios. dizer aos porcos malditos. Principalmente, Na o fato de última o criminoso vez, eles se saber que confundiram. remédios podem ser guardados na Eu geladeira. disse que mataria 2 pessoas. Porém, Eu não vou não te ficou matar. claro se ele realmente estava à procura de drogas Se isso aparecer na ou TV, se era só uma ou pista no jornal falsa. amanhã, Pois ele eu não havia matarei mexido 2 na caixa de pessoas. remédios no quarto dos pais Você das está meninas. ouvindo? Analisando as Você está pegadas, ouvindo? deixadas do lado de fora da casa, Eu tenho os policiais TVs no meu determinaram que o apartamento. agressor saiu da mesma Estarei forma que assistindo. entrou, através de uma Se isso porta for de vidro, notícia, e depois pulando a matarei cerca, 2 pessoas. onde ele deixou as marcas da bota tamanho 41. Então, Ele fez ficado algo mais que nunca tempo tinha nessa última feito. casa Começou do que no a do ataque soluçar. anterior. E estava subindo Se foi de ou nível não premeditado, ao atacar 2 não se pessoas ao sabe. mesmo tempo. Mas enquanto soluçava, ele dizia: As 2 casas atacadas minha mamãe ficavam a fica 16 assustada quilômetros quando de os crimes distância uma da aparecem no outra, jornal. pela estrada principal, Assusta a mamãe mas apenas quando alguns aparece no quilômetros jornal. através de um atalho. Ele gaguejou novamente O ao American pronunciar River a letra é um rio L. que separa as 2 regiões. Quando disse E a o único palavra jeito porcos de atravessá-lo, ele estava bravo, era através da ponte mas da quando Watts disse Avenue, a palavra mamãe, que ficava alguns parecia que quilômetros estava ao leste, prestes a chorar. ou pela ponte da Sunrise Boulevard. Ele então alguns foi até a quilômetros a porta oeste. dos fundos e saiu pelo quintal. De volta à delegacia, Depois que o tudo detetive ficou em Cousin silêncio, o comentou marido sobre o tirou a caso louça com o das detetive costas e Shelby. rolou em direção ao telefone, Shelby soube que ficava ao lado da imediatamente cama, que se tratava para do chamar mesmo a polícia. agressor, pela forma como vigiou. O detetive Shelby acessou chegou logo e após os vasculhou a primeiros casa, policiais. junto com as promessas de que só Eles iria roubar encontraram as uma vítimas. garrafa de vinho e um pacote de salsichas Outro aberto no destaque quintal. foi o fato de que As os pais vítimas das e o marido vítimas não estavam ainda em estavam casa durante amarrados, os ataques. e o filho continuou dormindo durante toda a ação. Porém, Cousin tinha uma outra coisa para Shelby relatar. solicitou a presença do cão Alguns dias farejador, antes, que ele seguia havia o cheiro do atendido um estuprador chamado da nas leste proximidades da através casa de um das terreno irmãs, baldio situado até na uma rodovia cerca que Marlborough, fazia em fronteira com a Carmichael. rodovia 99. Um senhor, Após atravessarem de a aproximadamente cerca, 50 o cão anos, continuou ao farejando abrir a por uma garagem curta de casa, distância. notou que havia um homem mexendo na sua Mas a caixa de trilha ferramentas terminou junto a e marcas de gavetas. pneus, que pareciam ser de um carro O de invasor, pequeno porte. então avançou sobre ele. Em uma Uma mão, investigação ele no tinha um bairro bastão. revelou que alguns E na vizinhos outra, vinham ele recebendo portava trotes um revólver. telefônicos, mas nada comparado O às senhor foi atividades agredido e suspeitas caiu no que chão. ocorreram nos ataques anteriores. O detetive Shelby
Pela descrição, neste ataque, identificou o estuprador também não cortou a linha telefônica utilizado pelo exército americano ao compararem os antes de ataques 1975. em que a linha telefônica havia sido cortada. Os detetives O invasor da perceberam garagem que o criminoso se encaixava com as provavelmente descrições só havia relatadas feito sobre o isso estuprador, quando a distância mas até o seu ficou claro veículo era que razoável. dessa vez, ele não invadiu para atacar Cortando a ou linha estuprar alguém. telefônica, ele ganharia E sim mais para tempo roubar até a chegada da ferramentas polícia. que poderiam ser utilizadas nas invasões. Ele não sentiu necessidade Se de esse cortar a homem fosse linha realmente quando estuprador, estacionou por perto o fato ou de portar escapou a um pé por um revólver canal. tornava a situação mais preocupante ainda. Naquele mesmo dia, a polícia foi chamada a um posto de Ficou gasolina claro ao para sul o de detetive Sacramento. Shelby que havia alta probabilidade Ele de eles ficava na estarem saída diante da rodovia de um novo interestadual criminoso em número série. 5, que corre Ele paralela à pensou rodovia muito 99. sobre a possível ligação do homem com o exército, já que No banheiro existiam masculino 5 do bases posto, militares nas havia a proximidades seguinte de mensagem: Sacramento. O detetive contatou é uma área o setor escrota de dessa investigações cidade. especiais da aeronáutica No próximo e mês, demais agências, eu começo aqui. o que fez abrir uma ampla Assinado, rede de o possíveis estuprador suspeitos da área para leste. serem investigados. Não havia como confirmar se De isso de acordo com a fato suposta havia sido idade escrito por relatada ele. pelas vítimas, se o agressor tivesse alguma ligação com o exército, O jornal seria no máximo Sacramento um jovem Bee recruta não perdeu ou tempo em parente de um relatar o militar. último ataque. O artigo Sid especulou que o novo foi um local, dos policiais situado que atendeu mais a ao sul em ocorrência, relação aos ataques informou o detetive anteriores, Cluzin, foi escolhido sobre um por homem não estar conhecido tão por visado cometer pela conduta polícia. obscena e que morava perto da casa O das departamento irmãs. do xerife afirmou que já havia O detetive provisionado seguiu a mais de pista, $100 mil mas o para homem pagar foi os considerado policiais muito que faziam velho horas para ser o extras. suspeito procurado. Eles também disseram que tentariam usar A polícia tinha helicópteros poucas para auxiliar nas informações para investigações. Decidiram não Naquela tornar época, públicas o as detetive informações Shelby sobre o morava caso com sua esposa para não e atrapalhar filhos as na região investigações. noroeste de Rancho Cordova. Eles O quintal de planejavam sua casa encontrá-lo estava antes que ele voltado agisse para um novamente. grande parque, onde de um Mas lado não havia uma conseguiram. escola primária e do outro, uma escola de ensino médio. Caso 3, 29 de O agosto de detetive Shelby 1976. costumava trabalhar à noite Domingo, e frequentemente 3h20 fazia da questão manhã. de dirigir até sua Rancho casa, Cordova, pois aquela Califórnia. região parecia ser um local perfeito para o estuprador da Havia área se leste passado agir. pouco mais de um mês. E Nas nas noites que primeiras horas saía do para domingo, trabalhar, de 29 de agosto Shelby de deixava o pastor alemão da 1976, família dentro de ele casa. agiu de novo. Dessa vez, Uma numa noite quente de o filho verão, mais novo de ele Shelby, voltou a que Rancho tinha 4 Cordova. anos, foi até o quarto dos pais A dizendo rua que estava com a menos medo. de 10 minutos de distância Na a manhã pé, seguinte, e apenas 2 Shelby minutos descobriu dirigindo que seu do filho local havia sido onde ele acordado cometeu o primeiro por um ataque, homem mascarado 2 meses que estava antes. pendurado de cabeça para baixo no telhado, A enquanto casa olhava era pela janela. semelhante às outras que ele já havia O homem atacado. acendeu uma lanterna e iluminou todo o quarto. Era uma casa E então térrea, desapareceu. situada em uma rua tranquila. Os quartos Shelby não ficavam na conseguiu parte da encontrar frente nenhuma da casa, pegada com ou as algo janelas relacionado à voltadas para a tentativa rua, de invasão. tendo a cozinha e a Ele sala na acreditava parte que certos traseira. bairros foram poupados dos ataques do Do lado de estuprador da dentro área leste estava a mãe, por conta das com as casas duas daquela filhas de região 12 serem e diferentes 15 das anos. demais. A casa de Shelby, assim Por como volta de todas 3 as da horas da vizinhança, madrugada, possuíam a filha de janelas 12 que se anos abriam apenas acordou parcialmente ao ouvir o barulho e, que vinha da portanto, não cortina. permitiam a passagem de uma Ela pessoa. imediatamente olhou para a janela e viu Após a o silhueta ataque de um homem 22, que estava tentando ocorrido em abrir a 28 janela de com a mão maio de esquerda. 1977, Ela correu em o direção gabinete ao da quarto de polícia sua mãe. começou a receber mais ligações Após que acordá-la, relatavam invasões ambos foram ou rapidamente para suspeitos o quarto sendo da irmã mais vistos. velha. Em Enquanto junho, isso, um morador o de criminoso Carmichael correu em relatou que direção à enquanto cerca. procurava sua agenda de trabalho, notou que a Mãe sua e filha arma, tentaram que sempre acordar a irmã estava mais velha, carregada na mesa mas de não cabeceira, conseguiram. havia sido descarregada A mãe e então movida de correu até a local. cozinha e tentou ligar para a Pessoas polícia. relataram ter visto um homem com Mãe e cabelo filha preto estavam encaracolado agarradas e e sentadas espesso, no chão, agindo de enquanto forma faziam uma suspeita, chamada. exatamente atrás dessa casa. Ao mesmo tempo em que O discavam, morador nunca elas ouviram o localizou barulho sua das agenda de cortinas. trabalho. Em seguida, 2 dias depois, ouviram um barulho de alguma o detetive coisa caindo Shelby no chão. recebeu um telefonema de uma mulher que teve a casa intruso invadida enquanto ela não Não estava. tinha ido embora. A casa dela Ele ficava foi em apenas busca de uma alguns cadeira quarteirões e posicionou na cuja janela, que agenda era um havia pouco elevada em desaparecido. relação ao solo. Ao retornarem, a mulher Quando e ele a filha apareceu no descobriram que a corredor, casa havia A sido primeira coisa vasculhada, que viram foi mas o nada foi revólver levado. apontando diretamente para elas. Quando Shelby chegou ao local, Então perceberam encontrou marcas que de ele estava estalado em completamente zigue-zague nu da embaixo de cintura uma para das baixo. janelas. Ele ordenou que elas ficassem Shelby bateu na paradas porta de algumas e que a mãe casas da desligasse rua o telefone. e ouviu uma história parecida. Ele ficou em pé com Uma o mulher e revólver sua apontado filha para suas disseram cabeças. que em várias ocasiões Na outra mão, elas voltaram portava para um bastão casa amarelo e de encontraram madeira, a porta destrancada similar aos e às utilizados vezes pela entreaberta. polícia. E então Apesar de perguntou, ter certeza que sua casa Quem havia mais sido está em vasculhada casa? muitas vezes, a mulher resolveu não denunciar A mãe a não polícia respondeu. por nunca ter sentido falta de em algo. vez disso, empurrou o revólver Ela para também longe de já sua havia filha. recebido muitos trotes telefônicos. Ele reagiu, batendo na cabeça da mãe com a Quando arma e o relatou bastão. que guardava sua chave reserva embaixo do tapete, Ela parou de lutar. Shelby percebeu E que ela ele não tinha a parou de menor bater. ideia de que existia o estuprador da área O leste. homem havia ficado mais furioso. No E com uma quintal da voz casa da baixa e frente, raivosa,
nervosa. Os investigadores Disse: encontraram pegadas de tênis "Não com se solado em preocupe. zigue-zague e Só várias quero seu bitucas de dinheiro. cigarro, da Você mesma não vai marca se que machucar Shelby se já havia cooperar." visto antes. Em seguida, Essas botou no bitucas sofá. estavam no pé de uma árvore,
que possuía um ângulo de Ambas visão descreveram o direto intruso para a casa da de mulher. acordo com as características relatadas O pelas vizinho vítimas relatou anteriores. que havia visto um jovem loiro Ele próximo estava àquela usando área uma camisa semana marrom, antes. luvas pretas e botas Não escuras. se sabe se o estuprador da área leste estava Ao ciente descrever que a o porte polícia do homem, monitorava de a mãe perto disse, aquela área, abre aspas, mas ele nunca apareceu novamente naquela em vizinhança. uma luta justa, eu ganharia. Na verdade, durante Fecha todo o aspas. mês de junho, nenhum ataque foi relatado. Suas pernas, ao contrário O dos intervalo outros entre os relatos, ataques eram foi o mais descritas como longo desde que tudo bronzeadas e sem começou. pelo. E nessa época, a recompensa aumentou Ele para estava 30 mil usando um dólares. tipo de cinto de ferramentas que a mãe Em reconheceu julho de porque era similar ao que o 1977, seu marido usava no no primeiro trabalho. dia de suas férias, o detetive Shelby foi notificado Ele puxou de que seria cadarços e transferido pedaços de para o toalha do comando de cinto, patrulhamento, demonstrando que era um havia se cargo preparado. administrativo muito cobiçado. Mas depois, os Mas policiais Shelby descobriram que ele tinha acreditava levado que esse somente movimento materiais foi suficientes feito por conta dos para amarrar embates com o duas capitão pessoas. Stan, devido ao rumo que as O investigações fato de deveriam perguntar tomar. quem estava em casa demonstrou Essa que ele não tinha transferência certeza sobre a significava presença que de uma Shelby terceira não iria mais pessoa. participar ativamente O no homem caso. mandou elas colocarem as mãos atrás Quando o das mês de costas. julho se encerrou, sem que nenhum ataque tivesse ocorrido, Primeiro, muitos ele pensavam tentou que o amarrar terror a mãe, havia acabado. mas ela resistiu e começou a lutar novamente. Desta vez, Em 16 de correndo em agosto de direção à porta de entrada, 1977, tentando puxar o sua gabinete filha do junto. xerife de Sacramento recebeu uma carta datilografada. O invasor as perseguiu, atingindo Ela nunca a cabeça foi da mãe divulgada novamente com um publicamente, bastão. e apenas pequenos trechos do Mas que foi ambas escrito conseguiram podem correr ser mais rápido encontrados do em que artigos ele. de jornais Elas e saíram comentários gritando das em direção à autoridades casa do policiais vizinho da época. e bateram em sua porta. A carta foi assinada Enquanto por alguém isso, que se a vizinha que autodenominava morava do Medo, outro lado da que rua insinuava olhou ser um pela amigo janela do para tentar estuprador da área entender leste. de onde vinham os gritos. Ela incluía informações muito específicas Naquele sobre os momento, crimes, a que filha mais polícia velha, que sabia não havia eram acordado corretas ainda, e que ouviu nunca os haviam gritos, sido divulgadas quebrou a janela publicamente. e saiu correndo em direção à mãe e A à irmã. carta parecia ter sido escrita por Em alguém que seguida, realmente A conhecia o vizinha do outro estuprador da lado área da rua leste, viu ou a até imagem por de ele um mesmo. homem que havia acabado de sair De dos qualquer arbustos, forma, os e ela detalhes acreditava contidos que na ele estivesse carta usando um convenceram a short polícia branco. de que ela era legítima, o que levou as Quando autoridades mãe a e filhas publicarem uma estavam resposta seguras nos na casa jornais do no dia vizinho, seguinte. O invasor se levantou e saiu da O propriedade artigo no jornal tranquilamente. Sacramento Bee foi colocado A vizinha diretamente abaixo descreveu da a sua história postura principal do como a dia, de um a policial morte de Elvis ou Presley. militar. O título era Ela ficou chocada Finalmente, uma pista quando os para o investigadores estuprador. explicaram que o short que ela havia Nele, descrito o porta-voz era do nada mais nada departamento do menos que o xerife, Bill contorno de Miller, sua pele disse pálida que a carta e que instruiu o os agressor detetives havia a pedir saído da publicamente propriedade por mais completamente nu, informações. da cintura para baixo. E foi exatamente o que a A polícia polícia fez. não encontrou nenhuma calça ou bermuda Bill ao redor Miller da disse, vizinhança. abre E aspas, nenhum carro foi visto saindo do queremos bairro. falar com o Medo. Naquela altura, Recebemos a informações, delegacia havia posicionado possivelmente policiais valiosas, para patrulhar em os uma bairros carta da bem área escrita leste. e datilografada. Não é de Na um verdade, maluco. já existia um Há carro uma de declaração patrulha na estacionado carta, apenas e há algo algumas que o quadras do autor está local da ciente ocorrência. que é muito interessante. Fecha Mas até aspas. chegar à cena do crime, não haviam percebido nenhuma Miller atividade confirmou suspeita. que a informação só poderia ser conhecida Ele por havia alguém desaparecido. familiarizado com os detalhes do caso, pois não eram de A conhecimento polícia público. conseguiu novas informações que traziam A carta não esperança de dava poder nenhuma pista elucidar o sobre a caso, identidade do suspeito, que eram as pernas mas bronzeadas parecia que o e autor o revólver, conhecia. descrito como igual ao que os policiais usam Miller quando estão afirmou de que o folga. anonimato do autor Mas estaria nesse caso, garantido A caso maior ele entrasse em diferença contato. foi que as vítimas lutaram contra o invasor. E Nenhum conseguiram detalhe a escapar mais sobre a antes carta de foi ele concluir divulgado o pela ataque. polícia. A mãe Algumas precisou de especulações 32 pontos indicavam em que ela função havia dos sido ferimentos escrita na pelo cabeça. próprio estuprador. As perguntas que permaneceram Nenhum sem ataque respostas havia foram: ocorrido entre junho e Ele setembro foi a de pé para uma propriedade 1977. próxima e se escondeu até poder escapar. Durante aquele verão em Sacramento, Ele havia tinha uma muitos bicicleta policiais por perto, e grupos de onde vigilância poderia ter por toda vestido parte. sua calça e pedalado pela Mas noite. após 3 meses sem ocorrer ou nenhum simplesmente ataque, a andou frequência poucas das quadras patrulhas até a começou a segurança da diminuir, sua própria casa. assim como os grupos de vigilância. Para o detetive Shelby, as pistas Caso indicavam 23, uma ligação com o exército. 6 de setembro de O bastão, 1977, as roupas e o terça-feira, revólver Lincoln eram Village itens que West, poderiam facilmente North ser Stockton, utilizados por um Califórnia. militar. Havia ainda Uma hora ao a sul de habilidade de Sacramento, agir sem ser na cidade notado, de Stockton, com muita ficava o bairro de confiança classe média e alta sem Lincoln medo. Village West. Bem na saída 2 da dias rodovia depois, 5, a vizinha ficava do outro Porter lado da rua, Circle, que viu o agressor uma rua saindo que da começava propriedade, em um grande parque, relatou para a e que polícia que margeava às 3h30 um da dia manhã onde existia um labirinto invasor com tinha várias entrado na rotas sua de fuga. casa. Nada foi Por roubado, algumas semanas, e ela não muitos foi cães do bairro confrontada. latiam de forma incomum. Pessoas ouviam barulhos vindo das cercas de Caso suas casas 4. durante a noite, 4 e de pegadas setembro em de quintais 1976. deixavam os moradores confusos. Sábado, Um 11h30 casal da noite. viu um homem suspeito Carmichael, que começou a correr Califórnia. pela vizinhança assim que percebeu que estava sendo observado. Apenas 6 noites depois, o estuprador Uma mulher retornou viu um à área de carro Carmichael, branco onde dirigindo cometeu o lentamente segundo ataque. e dando voltas pelo quarteirão por 2 Ele dias havia ido e seguidos. voltado entre Rancho Corvo
bordo vai descreveu Carmichael o motorista 4 vezes como um até homem aquele branco, momento. de 20 a 27 anos de A idade, diferença dessa vez com cabelos é que essa área castanhos de na altura Carmichael das em orelhas. particular estava situada um pouco mais ao norte em Outra relação à mulher área anterior, estava ao telefone localizada em quando ouviu Deldaio. alguém tentando abrir a porta dos fundos. A outra diferença nesse local
Seu Era o marido número não de estava em espaços casa. amplos arborizados e as trilhas Ela, na em vizinhança. pânico, rastejou pelo chão Lá até o existia quarto um grande e parque pegou com uma muitas arma. entradas, um canal Mas fluvial quem havia e tentado várias entrar escolas nas não redondezas. teve sucesso. Algumas pessoas Existiam na rua outras duas receberam diferenças estranhos dessa trotes vez. telefônicos. A primeira é que a vítima Ao foi atenderem atacada a do lado de chamada, fora, a pessoa na entrada na da linha garagem. dizia: "Vá para A o segunda inferno, bebê." é que não havia nenhuma indicação a princípio de que a vítima estaria Havia indo alguns para novos aquela casa moradores na naquela rua, noite. e 2 casas tinham placas Ela de não venda em morava seus lá. jardins. Um casal que era Aquela dono de uma loja era a casa dos estava seus dormindo pais. quando a porta que dava acesso ao quarto Ela se havia abriu. decidido lavar sua O roupa lá estuprador da área enquanto leste seus pais segurava uma estavam bolsa, viajando. semelhante às utilizadas Esse por parecia médicos. ser o seu primeiro ataque não planejado. Ao largar a bolsa no chão, Parecia ele que havia possivelmente latas estava dentro. rondando pela área quando cruzou com a mulher sozinha A por partir desse coincidência, momento, a achando história se sua próxima desenrolou como vítima. nos ataques anteriores. Uma coisa era certa. O sussurro, Ele estava a furioso. lanterna, as ameaças de morte. Teria ele ficado mesmo com raiva ritual por de conta amarrar, da última mulher pegar ter reagido cadastros na casa e escapado do seu e colocar controle. pratos nas costas do marido. As coisas certamente não Desta aconteceram vez, de acordo com ele ele disse que planejava. tinha visto a mulher na loja que pertencia ao Infelizmente, casal sua e que próxima precisava vítima tê-la. sofreria o ataque mais violento e O brutal estuprador até aquele também momento. disse que morava a apenas alguns quarteirões de distância. Por volta e das 6 horas da necessitava tarde de coisas do sábado, para seu apartamento, dia 4 de setembro de como toalhas, 1976, utensílios e uma televisores. mulher de 29 Mas logo anos e mãe mudou de a 2 história, filhos, dizendo que queria recentemente apenas comida e divorciada, dinheiro. dirigiu até a entrada da garagem da casa de seus pais. em Havia Citrus 2 Heights, crianças dormindo no Carmichael. quarto, que ficava no final do Ela corredor. trabalhava para o Departamento de Educação Quando ele do arrastou Estado a da mulher para Califórnia. fora da cama, E seu ela ex-marido pediu para que ele a era um deixasse professor de vestir o ensino hobby, médio. pois estava nua. Sua máquina de lavar roupa Um invasor havia quebrado. colocou sobre ela, Ela viu a deixando oportunidade uma de ponta de utilizar a esperança máquina no na casa casal de seus pais, de que ele não iria enquanto fazer estavam nada fora com a da mulher. cidade. Ela entrou na casa pela A garagem, mulher notou que o deixando invasor a tinha um porta odor aberta. corporal muito forte, Era desagradável um bairro tranquilo e e difícil seguro, de que identificar. ela conhecia muito bem. Ele colocou um cobertor sobre a luminária da A mulher sala passou para algumas deixar horas o lavando ambiente a um roupa pouco mais e escuro. caminhando pela casa. Entre os Às 11 horas da intervalos noite, que a estuprava, ela retirou suas ele roupas comeu lavadas pasta de amendoim e as colocou e no bebeu porta-malas do Pepsi. carro, antes de voltar para A trancar mulher as portas achou da casa. que ele poderia ter usado Foi um tênis então falso, que uma mão pois tocou percebeu seu que seu ombro. pênis era extremamente pequeno. Ela se virou E em alguns e antes de momentos da levar um agressão, soco no rosto, não parecia ser conseguiu ele que enxergar estava uma agindo. máscara com pequenos buracos nos olhos. O estuprador Ela caiu no chão, estava com seu parado nariz no quebrado corredor usando máscara muito sangue e nu da escorrendo pelo cintura para concreto. baixo, quando a filha do casal de 6 Havia anos tanto de idade sangue na entrada saiu da de um dos garagem quartos que a caminhando mancha na não ponta pôde dos ser pés. retirada. A menina Ele estava indo ao arrastou banheiro para dentro de um e viu quarto. o estuprador da área Lá ele leste. amarrou e amordaçou a vítima Ele da mesma disse a forma ela como que fez com as estava brincando anteriores, com seus pais vendando-a e perguntou com se ela pedaços de queria toalha. participar. Ele cortou suas roupas Ainda com uma grande sonolenta, faca que ela carregava. ignorou, continuou andando até o banheiro Ele e depois posicionou a voltou faca para na a cama. garganta da vítima e ameaçou Ela mal se decapitá-la lembrava do se ela homem, olhasse para mas ele. depois que passou por um processo de Através hipnose, dos dentes conseguiu rangidos, fornecer a seguinte rosnando no descrição. sussurro forçado, ele perguntou o seguinte: Homem adulto branco, Você sem está calça esperando ou receber cueca, alguém? camisa roxa Parecia de manga que ele curta, tinha aprendido com a lição bolsa do zíper, ataque anterior. em vez de botões. Ele não queria ter surpresas. Luvas de malha preta. Máscara de Dessa esqui vez, marrom. ele deixou um pouco mais de Um cinto informações que sobre continha si um mesmo. coldre de arma Ou no lado talvez esquerdo. ele estivesse E, entre mentindo aspas, para uma despistar espada os pendurada investigadores. no lado direito. Ele disse: Uma fivela de cinto Só com quero 2 seu revólveres dinheiro impressos, e seu carro. com os canos cruzados. Eu preciso ir até Bakersfield. Um relógio com pulseira de metal no pulso Ele direito. também falou que era um militar. Uma tatuagem, E segundo ele, semelhante ao tinha touro transado Schlitzman com todas as Outlicker, meninas no quando antebraço fazia parte esquerdo. do exército. O touro E que todas era gostaram. preto com chifres brancos. Um grande Como anel nos preto outros na mão ataques, direita. ele entrava e saía do quarto enquanto vasculhava a casa, Tanto a vítima mexendo quanto nas seu marido gavetas o e ouviram sair arremessando por uma coisas pelo porta, ar. mas só tiveram certeza que ele havia ido Posteriormente, embora ao ouvir a descobriram que ignição ele do havia carro. pego comida da geladeira. Pelo barulho, Durante segundo 2 o horas casal, e meia, parecia a vítima ser um foi brutalmente Volkswagen. agredida. Seu Eles nível de conseguiram ligar violência para e a polícia, agressividade porque a havia linha não havia evoluído sido em comparação cortada, aos ataques algo que anteriores. ele parecia fazer apenas quando a fuga era mais demorada. A vítima acreditou ter ouvido ele falar em voz A baixa. polícia de Stockton possivelmente chegou ao no local às telefone. 4 da manhã. Porém, nenhuma ligação foi registrada Entre a na linha casa da e a casa. rodovia 5, existe um grande parque, Depois do onde ataque, deságua o dique ele que margeia arrastou a rua e amarrou a Portage. vítima a um poste no quintal, Parecia o deixando local seus perfeito pulsos para quase vigiar sem uma circulação. casa. Uma faca Então que o não agressor pertencia deixou ao uma casal cadeira foi encostada encontrada na ao porta pé da traseira cama. da casa para mantê-la aberta. Ele só e sentiu roubou o falta carro. de $5, as alianças de Mas casamento, o veículo foi encontrado em abotoaduras seguida, e um apenas anel de 2 ônix, quadras de distância da possivelmente casa. o mesmo que a filha relatou durante a hipnose. Seguindo seu modus operandi, a polícia encontrou $7 2 latas que estavam de na cerveja carteira do vazias marido na cozinha, não foram levados. onde ele deixou seus rastros como se fosse uma Pegadas assinatura. foram encontradas do lado de fora, A mas violência não
era em formato de sua quarta zigue-zague. vítima era diferente de todas O as outras estuprador da vezes que ele Leste havia agora agido usava antes. tênis novos, que a polícia identificou como All-Star Os Converse. detetives perceberam que o agressor agia taticamente ao A patrulhar família as teve áreas problemas e com ao a linha planejar suas telefônica saídas, após esse ataque. e suspeitavam que ele poderia A polícia ter dirigido alertou seu próprio carro que havia algo de errado estacionado quando a 2 precisaram km deixar de um bilhete distância na da casa.
Após sucessivas tentativas de contato Ele que não havia tiveram desconectado sucesso todos os utensílios das tomadas e manteve para tentar todas as identificar luzes o problema, desligadas. a polícia colocou uma escuta na linha. Dessa vez, Mas a partir de uma então, importante o telefone assinatura foi voltou a notada. funcionar normalmente. Ele havia usado cadarços brancos O para amarrar os departamento do pulsos da xerife de vítima. Sacramento enviou 2 detetives a Stockton O para trecho ajudar nas seguinte investigações. foi retirado do livro do detetive Shelby. No dia seguinte, intitulado a loja de departamentos Caçando Home um Depot Psicopata, que havia na cidade viu os Abre estoques de aspas. travas de segurança de portas se Os esgotarem. cadarços haviam sido Os policiais amarrados com um nó afirmavam quadrado que o estuprador embaixo da de um Leste meio laço. havia migrado os ataques para o E sul. este estava Mas embaixo de enquanto um nó planejava overhand. as ações para o próximo ataque Esses naquela nós, área, o como estuprador outros que voltou a estavam agir por na área vir, norte. seriam posteriormente identificados em um livro Nesse sobre retorno nós a náuticos. Sacramento, o Fecha estuprador aspas. mirou em algumas áreas novas, ligeiramente distantes Quando a de polícia seus alvos vasculhou o bairro, habituais. descobriu que algumas semanas antes uma casa havia sido invadida. Caso 24, mas nada foi roubado. 1º de outubro de 1977. E anteriormente a isso, sábado, o dono de uma 1h30 casa na da mesma manhã, rua havia ruas perseguido La em seu Riviera quintal e Tolom, o que parecia ser um divisa entre adolescente. La Riviera e Glenbrook, Califórnia. Uma coisa continuava perturbando o detetive Shelby. O ataque 24 ocorreu Uma em ligação 1º de do outubro invasor de ao exército 1977. ainda surgia em sua cabeça. Com uma funcionária de hotel, seja por conta de do que as 17 vítimas anos, disseram, e seu e namorado mais de ainda 21, pelo jeito que ele na andava, casa dele em La das Riviera. armas e da cor de suas Este roupas. local era situado numa área entre Outra os 8 coisa que ainda ataques de incomodava o Deldaio detetive e os 2 que era a ocorreram em suspeita de Glenbrook. que o invasor poderia Um ser grande da área parque médica, ficava devido entre ao a casa e o Rio conhecimento sobre América. remédios, conforme o relato da vítima. Nesse ataque, a mulher percebeu que o O fato estuprador de da que a área casa leste estava tinha um situada bafo ao e um lado de odor um corporal canal terríveis. também acendeu um alerta. Desta vez, A estrutura ele usava do uma canal arma diferente. é como um grande half-pipe de revólver concreto que corre ao lado das ruas. Porém, no nível mais O baixo, pitbull do namorado o que permite não alguém se tornou andar sem agressivo ser com o notado. invasor, deixando a impressão de ele que o também cachorro corre já ao o lado de conhecia casas anteriormente. e por dentro de parques. O namorado mantinha Poderia uma ser espingarda fácil carregada desaparecer no canal encostada ao e lado da aparecer em cama, um local mas diferente. não teve a chance de alcançá-la. Mesmo se tentasse, O detetive não Shelby teria presumiu conseguido, que o estuprador pois ela havia sido estava movida vagando de pelo lugar. canal. Possivelmente, como a outra Posteriormente, foi vítima na encontrada mira, embaixo do quando sofá viu a mulher e descarregada, e decidiu atacá-la. e as balas estavam alinhadas Até esse cuidadosamente momento, embaixo da cama. sabia-se que o estuprador havia cometido 4 ataques. A maior diferença neste caso Os 3 foi que primeiros durante foram o ataque, realizados nas a primeiras vítima e o horas de namorado sexta, ouviram um carro sábado buzinando na e rua. domingo. E poucos minutos depois, Ele alguém preferia tocou os a finais de campainha. semana. Eles O acreditavam quarto que nesse ataque momento também aconteceu o no final estuprador de estava semana, na cozinha. com a diferença que este Eles ocorreu no ouviram final da novamente noite, a buzina às antes de 11h30. alguém começar a bater em uma das janelas da casa. Algumas coisas indicavam que o Sussurros último que pareciam ataque conter foi uma mais voz oportunista feminina e foram menos ouvidos pelo planejado que os casal. outros. Eles acreditavam Uma que o estuprador era o horário. ainda estava na casa quando isso Outra ocorreu. é que pela primeira vez ele tinha atacado uma vítima do lado Caso de fora 25, da casa. 21 de outubro de Também parecia que dessa 1977. vez ele não havia vigiado a Sexta-feira, vítima nos 3 dias horas da ou manhã. semanas anteriores ao ataque. Avenida Gold Run, Elkhorn Ela havia Boulevard, chegado na casa dos Rua seus pais Diablo, sozinha, Foot em Hill uma noite Farms, em que normalmente Antelope, sequer Califórnia. deveria estar lá. O estuprador O ataque parecia estar 25, vagando pelo em bairro, 21 de outubro usando de as áreas abertas em sua 1977, vantagem, ocorreu em quando uma avistou área a mais ao mulher. norte. O bairro de Foot Hill Farms, em Antelope, Até outubro de ficava ao norte de Carmichael 1976, e a oeste o de Citrus estuprador Heights, realizou seus logo ataques depois uma da vez por rodovia mês, de White entre junho e Eisenhower. setembro. A casa Mas os estava processos situada entre a investigativos saída não da foram rodovia interligados. e um grande parque, próxima O da base detetive aérea de Shelby McClellan. compartilhava do ponto de vista que se tratava Nela, de crimes em morava um série, casal com sua mas filha de ainda não 10 tinha anos. provas e nenhum time de investigação Na dedicado ao semana caso. anterior, ao voltarem Além para disso, casa, a não se família discutia encontrou a as portas possibilidade de abertas em uso 2 da força ocasiões tática. diferentes. Na Shelby primeira, havia sido foi o portão da recentemente garagem, promovido a sargento, e na segunda, quando a encontrou porta que Jim separava Bevins, a garagem da cozinha. investigador, designado para liderar as Durante o investigações ataque, deste último a ataque. vítima teve certeza que o estuprador era Enquanto o circuncidado, sargento Bevins o que relatava havia os sido um detalhes ponto do de ocorrido, debate para os Shelby detetives até aquele imediatamente momento. suspeitou que este poderia ser o mesmo homem Quando ele que foi havia até a atacado cozinha, as outras mulheres. a vítima disse que o ouviu Bevins soluçar. não tinha tanta certeza. Depois de Mas as voltar, complexidades ele do começou caso a soluçar incluíam novamente o sussurro e foi através embora. dos dentes rangidos. O Ela jeito que a acreditava vítima que ele foi realmente amarrada era gago, e as quando disse o ameaças seguinte: fez Shelby não ter dúvidas de que Meu se tratava amigo, do mesmo está agressor. no carro esperando. Diga aos Enquanto rumores dos estupros porcos começaram a se que espalhar pelas voltarei na comunidades véspera de Ano afetadas, Novo. a delegacia de Sacramento pediu para Ele que a imprensa gaguejou na não letra noticiasse P os ao crimes, pronunciar porcos, abrindo espaço assim para a polícia ter mais tempo para Como quase prender o todas as agressor. crianças presentes nas casas onde ocorreram Durante os algumas ataques, semanas de a filha setembro, continuou dormindo parecia sem que ser o agressor incomodada. havia dado uma pausa entre as invasões e estupros. Caso 26. Isso acontecia 29 com de frequência. outubro de A polícia imaginava 1977. que ele poderia estar Sábado, fora da cidade 1h45 da manhã. o suficiente para Avenida dar um tempo. Woodson, Sacramento. Ele era Califórnia. meticuloso com seu planejamento e O tornou-se ataque aparente 26 que ocorreu gastava apenas 8 semanas dias planejando o depois, ataque em perfeito. 29 de outubro, no mesmo bairro de Sacramento onde o Uma mãe ataque de 14 29
foi praticado. Ligou para a delegacia de Sacramento no dia 20 Apesar de de setembro locais de onde ocorreram os ataques 1976, 26 de 14 relatando estarem uma invasão próximos, em sua casa. essa área era situada distante de onde do os lado demais leste de ataques haviam Sacramento. ocorrido.
A mesma área onde ocorreu o Lá ataque não havia anterior. nenhum rio, dique ou A rodovia mulher, por perto. que tinha uma criança E a única de 3 coisa em comum anos, com os outros era uma locais estudante de era a enfermagem proximidade de um que campo trabalhava aberto. como tenente da reserva da Força Aérea. O marido era um Seu vendedor de marido, carros que um tinha acabado de capitão também voltar da do Força hospital Aérea, após uma sempre cirurgia. saía cedo para trabalhar e O passava casal o dia havia se todo mudado fora. apenas 2 semanas antes. E A mulher casa estava era fazendo a os única da trabalhos rua que não domésticos estava em quando construção. foi ao quarto do seu filho e Dois notou dias que havia depois que o lama no telefone foi carpete embaixo instalado, da janela. eles começaram a receber alguns Ela trotes. verificou para ver se algo havia sumido e percebeu que pesadelo algumas das começou suas por joias volta de baratas não 1h45 estavam da mais manhã, lá. quando o marido O acordou com o estranho invasor era que suas batendo joias com mais uma arma caras na sola do seu permaneciam pé. intactas. O casal Ela checou sentiu que no novamente início e ele teve a parecia sensação nervoso que e certamente assustado, alguém havia mexido mas em demonstrou suas mais gavetas. confiança após amarrar as vítimas. Um delegado foi Ambos direcionado à descreveram cena sua para voz como investigar. muito feminina. Do lado de fora, no quintal, O invasor ficou claro disse que que alguém tudo havia que queria pisado era na dinheiro lama e embaixo da comida. janela. A mulher se ofereceu O para policial preencher um também cheque viu impressões quando ele disse: digitais no vidro da janela "Cala a boca, e na porra." maçaneta. Em seguida, O delegado o informou invasor a mulher afirmou saber que as havia uma marcas arma na mesa pareciam de ter sido cabeceira, feitas por crianças, o que era que verdade, possivelmente não mas conseguiram posteriormente ela identificar foi as joias encontrada ao caras. pé da cama. Naquela noite, Ele não estava um a pouco par mais cedo, das discussões o casal entre tinha Shelby, saído para dar uma Cousin volta. e alguns outros policiais Enquanto em estavam relação fora, às o invasões estuprador da área semelhantes no leste lado entrou na leste de casa Sacramento, e moveu a arma de que lugar. resultaram em ataques brutais. Ele retirou a munição Quando e deixou no perguntado quintal se do algo vizinho, estranho a mais que era havia um ocorrido policial. recentemente, a mulher relatou para o delegado que durante o mês de setembro ela tinha recebido alguns trotes telefônicos. Quem ligava não falava nada, simplesmente esperava alguns momentos antes de encerrar a chamada. O delegado registrou uma ocorrência. Pode parecer incrível. Os trotes continuaram em outubro, e no terceiro dia, a mulher ficou tão nervosa que quando atendeu a chamada, mandou a pessoa parar de ligar. Depois de estuprar Foi a mulher, então que uma voz ele no foi outro até a lado da cozinha, linha como disse: sempre fazia, e começou a "Eu vou soluçar. matar o seu marido." A vítima acreditava que o soluço Ela era imediatamente desligou e Enquanto correu isso, pela casa em ele pânico. dizia: Em seguida, tentou ligar para o seu "Sinto marido, que muito, deveria mamãe. estar no trabalho, mas ele não pôde ser por localizado. favor, me ajude. Eu não quero fazer Ela isso, então ligou mamãe. para a delegacia. Alguém, E por o delegado favor, me ajude." assegurou que possivelmente se tratava de trotes feitos O por marido crianças. também ouviu o estuprador A chorar. mulher em seguida Em pegou certo seu filho ponto, de 3 ficar anos ofegante. e correu até a casa do vizinho. A mulher Pois acreditava estava ter assustada ouvido uma demais para mochila voltar sendo para aberta casa e antes que fechada seu em marido seguida. retornasse do trabalho. Ele usava Ao calça de retornar, veludo e o marido tênis afirmou Adidas que tudo azuis. estava bem. E no dia seguinte, as A coisas Avenida haviam Whitney voltado ao normal. era uma estrada que ficava a um quarteirão ao sul dessa casa. Caso O 5. cão farejador seguiu o 5 de rastro do outubro de estuprador da área leste 1976. até parar no meio-fio daquela Terça-feira, avenida, em frente a duas 6h45 casas, da manhã. uma das quais estava Citrus vazia Heights, e à Califórnia. venda. Wood Parkway. Às 4h45 daquela manhã, no mesmo 2 dias período depois que o do último estuprador trote, deixou a casa, no dia 5 um de morador da outubro, Avenida Whitney a mulher de estava se 29 arrumando anos para e seu filho trabalhar de 3 quando viu um homem acordaram passar como pela era sua de costume janela. por volta das 6h30 da manhã. Os No dois se mesmo horário encararam em e que o o pai se morador despediu continuou do filho e observando saía até para ver ele trabalhar. chegar em uma grande árvore. Nesse momento, o menino Pensando ainda que o estava homem iria sonolento, atravessar a deitado rua, na cama dos o pais. morador desviou o olhar momentaneamente. Instantes E ao olhar depois, novamente, a mulher o ouviu um suspeito barulho havia que vinha sumido. da direção do quarto do filho. O morador conseguiu fornecer uma descrição Isso a detalhada assustou. que virou um outro Parecia retrato que o falado do interruptor estuprador da área ligava leste. e desligava repetidamente. Homem branco, Foi 1,75 então que ela m a ouviu batidas 1,80 pelo m de corredor altura, e percebeu 20 que a alguém 25 estava anos de correndo pelo idade, seu quarto. por volta de 75 quilos, Um homem apareceu cabelo na castanho porta, claro, bem usando uma cortado, máscara de esqui. na altura do colarinho, sem pelos Em estado de faciais. choque, ela Ele pegou seu usava filho uma e ficou camisa com paralisada. listras marrons ao redor do peito, O invasor calça apontava escura e uma sem faca jaqueta. sobre sua cabeça, dizendo: O sargento Jim Cala a Bevis, boca. do departamento Só do quero seu xerife, dinheiro. conversou com a Não dona vou de te uma loja machucar. na Avenida Whitney. "Cala a boca e fica aí." Ele disse que ao Coopere, olhar pela vitrine, e você não viu irá um se homem machucar. tirar uma bicicleta da parte de trás de um caminhão Ela basculante, implorou dizendo: montar nela e ir embora. "Por favor, não nos Ele machuque. usava roupas escuras Por favor, e tinha um não nos capuz ou machuque. máscara sobre a cabeça. Vou te dizer onde está o meu dinheiro. Por favor, pegue Caso e 27. nos deixe em paz." 10 de novembro de 1977, "Cala a quinta-feira, 3 da manhã, Ela Rua congelou La Riviera, e ficou próximo à desesperada, Avenida Watt, se dando conta Sacramento, de que ele havia feito os Califórnia. trotes. Quando o invasor estuprador da amarrou área as suas leste mãos voltou a e as Sacramento, do garoto atrás após das ter costas, cometido o único ataque usando em Stockton, cadarços pretos. ele procurou o bairro de La Ele Riviera, moveu o garoto entre para o Rancho chão, Cordova ao lado da e cama, Glenbrook. e amarrou seus pés. Lá, ele havia realizado o Em ataque seguida, 24, pegou a roupa contra de cama a funcionária do e hotel e usou-a seu para namorado, amarrar as pernas e da também mulher. ficava na mesma área onde ocorreram Ela os estava ataques histérica. 11 e 18, em Glenbrook, O perto agressor da entrada sul da reafirmou ponte que da só Avenida queria Watt. dinheiro. Era um bairro Então, ele movimentado, colocou a faca e no na pescoço época, dela, atletas podiam ser empurrando a vistos ponta correndo ao longo do diretamente Rio contra a América, pele, a qualquer e disse: hora do dia. "Se não fizer o que eu mandar,
Muitos residentes relataram ter visto suspeitos naquela área. Ouviu o som de E toalhas alguns já sendo se rasgaram rasgadas, trotes telefônicos que ele durante utilizou um para tempo. amordaçar e vendar a vítima. O estuprador voltou a essa região por volta das Ele 3 da alternava manhã, o comportamento, em 10 de novembro de dizendo que só queria o 1977. dinheiro e não iria machucá-la. Ele estava Em observando seguida, uma casa na ameaçava rua La de morte. Riviera, que ficava atrás das trilhas do Rio América. Toda vez que ela ia responder uma pergunta Uma que mulher ele de havia 56 feito, anos e ele sua filha de mandava ela 13 calar a boca, estavam dormindo em casa. indicando que não estava interessado em O saber as estuprador da respostas. área leste acordou a mãe com a luz da Ele saiu lanterna do quarto e a amarrou e começou a como mexer sempre nas fazia. gavetas e nos armários Ele da disse casa, que tudo que queria era jogando as dinheiro coisas no e chão. que não iria machucar ninguém. Parecia A que ele mulher estava gritou, procurando algo. dizendo: Todos os "O que quartos você foram quer comigo? revirados. Eu sou uma senhora idosa." Ele achou $160 em dinheiro. Ele então e saiu nada do mais, quarto dela e e caminhou voltava pelo corredor frequentemente até o quarto da para filha se de 13 certificar de anos. que eles não haviam se mexido. Ele sacudiu a garota para Em uma acordá-la. ocasião, ele chegou a Ela se dizer que lembrou estava de saída, ter pedido a ele para deixá-la em paz, só que ele não saiu. mas só percebeu que um homem Em usando vez uma disso, máscara de esqui a mulher estava conseguiu tentando acordá-la ouvir o que quando parecia abriu os ele olhos. passando hidratante. Ele Ela colocou estava uma vendada faca em sua e garganta não tinha noção disse: de que o homem estava nu da cintura para baixo. "Isso não é uma brincadeira." Ele andou até ela e disse: Ele tentou virá-la "Cala a para boca amarrar seus pulsos e faça atrás o que eu das mando, costas, ou mas eu ela se usarei essa afastou faca." e disse não. Ele desamarrou a Ele corda então que disse: estava em seus pés e a estuprou. "Faça o que eu digo, Ao mesmo tempo em que ou a vou enfiar elogiava. essa faca em você." Ele Vou disse cortar sua que havia garganta observado e dançando assistir com o você capitão sangrar até no Clube morrer. McClellan, da Força Aérea. A menina e sua mãe sabiam das Ele notícias disse: sobre o estuprador da área "Eu leste. achei você E atraente ambas tinham quando te certeza vi no de quem clube. estava em sua casa e o que Faça ele como estava você querendo." faz com seu capitão." Ao ameaçar novamente a garota, Ele amarrou ela os pés respondeu: dela de novo "Eu e não me falou importo." que iria até a cozinha preparar algo para Ele comer. saiu do quarto dela, voltou para o da mãe Ele pegou uma e teve a frigideira mesma e resposta. começou a fazer comida na cozinha. Ao retornar para o A quarto vítima da garota, ouvia ele tentou atenciosamente, estuprá-la, esperando que ele mas não voltasse conseguiu. a qualquer momento. Foi Ele então desistiu, que ela ouviu apesar a porta de trás se raramente abrindo. não ir adiante com o que queria. Tudo ficou em silêncio. Em seguida, ele disse que iria O pegar invasor comida na cozinha. havia partido. Antes de sair, A mulher se ele esforçou percebeu para que a tirar garota venda estava com e frio, a mordaça, então pegou e um conseguiu cobertor ir no até o chão seu e a filho, cobriu. que estava no chão, ainda amarrado, com No dia 2 de cadastros e dezembro pedaços de de toalha. 1977, um A homem mãe que disse ao acreditava menino ser para ser o ficar no mesmo estuprador da lugar, área leste enquanto ligou iria para a procurar polícia, ajuda. dizendo: O "Vou garoto cometer mais não foi um alvo do estupro." ataque. Em seguida, Na verdade, desligou. ele falou para sua mãe que achava que o homem fosse um médico. A pessoa que estava atendeu ali para notou consultá-la. que a voz parecia com a de um homem entre 20 A e vítima 30 anos. cambaleou pela sem porta dos sotaque fundos da definido. casa, andou pelo quintal Ela e foi até sentiu o que ele portão. estava lendo ou recitando. Suas mãos permaneciam amarradas A atrás das chamada costas. não foi gravada nem mas ela rastreada. conseguiu abrir o portão e pedir ajuda de algumas crianças. A segunda ligação, em 2 de dezembro, foi feita para o departamento do xerife. Dessa vez E não dessa tem vez foi gravada. frente e nem camarada. Estamos juntas para anunciar o novo hit do verão. É estilofante e não fazer barulho nesse verão. Estou aqui com a minha amiga. É a Melody Laurinha. Pode Caso parecer 28. incrível. Porque 2 de Chitas dezembro de Crunch é instantemente 1977. irresistível. Sexta-feira, Olha o Chitas 11h30 da Crunch. noite. Rua Revelstock, Foothill Farms, Califórnia. Quando o policial da patrulha chegou à cena, ele imediatamente Ele chamou de fato reforços. atacou novamente naquela noite, em 2 de Ninguém na dezembro. polícia ficou surpreso em saber O que ataque o estuprador 28 havia agido ocorreu novamente. por volta das 11h30 da noite em Foothill O Farms. chefe do departamento Próximo ao de polícia local de onde apenas Sacramento, 2 semanas Capitão antes Stan, ocorreu o ataque designou o 25. detetive Shelby e a detetive dele para cuidar A do área caso. ficava perto da rodovia do White Eisenhower Dele, e naquele da base ano, aérea havia McClellan. entregue a Shelby os arquivos sobre o estuprador da madrugada. Uma mulher estuprador do e amanhecer. seus 2 filhos pequenos O estavam capitão dormindo. Stan sabia que dele Seu havia marido, sido que era essencial tenente-coronel na do identificação exército do caso e do atuava estuprador como da madrugada. conselheiro da Guarda Nacional, E então, estava direcionou fora naquela as noite. investigações para ela. A mulher estava recebendo Shelby trotes e Daley telefônicos há algumas conversaram semanas. primeiro com o sargento Irwin, que também Ela estava na acordou cena. com a luz forte da lanterna Em seguida, e logo foi foram amarrada, até a vítima, que estava vendada sendo e amparada por amordaçada. um vizinho. O invasor Ela ameaçou estava fazer mal às seus crianças, pulsos, mas não onde se aproximou profundos delas. hematomas estavam visíveis. Ela não Ela viu falou com nenhuma que havia arma. sido amarrada de forma tão apertada que suas mãos Provavelmente ele ficaram pretendia roxas. estuprá-la naquela noite, mas não o fez. Quando Shelby examinou os Havia um cadarços, grupo de crianças ele fazendo notou que o barulho do lado de estuprador fora, havia que parecia utilizado distraí-lo. dois para amarrar os pulsos da vítima. Ele já havia demonstrado Os no nós passado não que eram lidava parecidos bem com com nada que situações que Shelby já saíam do havia seu visto controle. antes. E depois de verificado pelos especialistas, Algumas autoridades foi não confirmado acreditavam que era um nó de o estuprador diamante, da área leste era o autor um tipo desse muito ataque, específico e usado no trataram meio esse náutico, caso como mas se a também mulher no estivesse hipismo mentindo. ou em artes tipo macramê. A polícia chegou a essa conclusão Um nó devido de aos vários diamante relatos é falsos usado sobre quando você estupros precisa que de uma certa receberam antes pressão. desse ataque ocorrer. É possível criá-lo com um único Todos fio foram de laço ou investigados corda, e em 100% podendo aumentar deles, a as pressão mulheres através de um confessaram ajuste no que haviam comprimento. inventado toda a história. O estranho
é que esse tipo de infelizmente nó, esta por ser vítima, muito complexo, que de fato estava não falando pode a ser verdade, feito rapidamente. foi prejudicada devido aos outros falsos Mesmo relatos. com muita prática, não é fácil de fazê-lo. Hoje em dia, pois requer 10 está etapas comprovado no que o total. ataque 28 foi executado pelo estuprador da área A leste. detetive dele ficou conversando com a vítima, enquanto o detetive Shelby Duas e o mulheres sargento que dividiam um imóvel vasculhavam o naquela lado de vizinhança fora da casa. voltaram para casa e descobriram que a energia Ele havia sido explicou à vítima desligada. que sua equipe se organizaria para Elas levá-lo tinham ao hospital. acabado de se mudar, mas já Como vinham nos outros recebendo casos, trotes desde a eles casa que também moravam iriam coletar anteriormente. qualquer evidência que pudessem, na Em um esperança desses de pegar trotes, informações uma voz sobre o masculina estuprador. sussurrou: "Você é a próxima." Dentro da casa, nada mais havia desaparecido, além dos 160 Uma semana dólares. depois, em 9 de dezembro de Porém, 1977, joias baratas que não a pertenciam vítima à do vítima ataque 21 foram deixadas recebeu para uma trás. ligação. A polícia Nesse confirmou ataque, que a várias vítima e seu residências marido da haviam área participado haviam da sido reunião da roubadas escola pouco local, antes desse ataque, que o marido havia e se que as joias manifestado de encontradas forma na casa da contundente vítima contra o tinham sido estuprador. roubadas de uma das casas nas proximidades. O ataque ocorreu 7 meses após essa reunião. Cadastros brancos E 7 que também meses não após esse pertenciam à ataque, vítima nem sua a vítima família recebeu um trote. estavam enrolados junto com os pedaços de toalha Apesar do encontrados tempo no que quarto. passou, ela reconheceu a voz. Shelby tinha ouvido falar sobre um Ele homem que era sussurrando dono de um disse: cachorro da raça Bloodhound, treinado Feliz para Natal. rastrear pessoas. Sou eu de Ligou novo. para a central pedindo que eles localizassem esse homem. Na noite seguinte, a telefonista da polícia Shelby de nunca havia Sacramento usado cães recebeu em uma suas ligação. investigações, mas ele soube que um colega, o detetive Pat O'Neill, teve sucesso em uma Avenida investigação de homicídio com a ajuda exatamente desse cão. Então a ligação foi encerrada. Os detetives apresentaram ao cão alguns itens A que pessoa haviam que sido ligou foi tocados ou identificada como a segurados mesma pelo que ligou para o estuprador. departamento de polícia anteriormente. O cachorro farejou o cheiro do Mas não estuprador houve perto ataque da naquela janela do noite. quarto da criança. No dia seguinte, 11 Assim de que dezembro, sentiu o cheiro, o jornal começou a Sacramento Me tremer, recebeu o seguinte babar poema, e a se comportar intitulado estranhamente. Desejo de Excitação. Isso indicou que o estuprador Todos era aqueles um usuário de mortais drogas que ou tinha uma doença sobreviveram ao grave. nascimento, Cães de ao caça enfrentar deste a tipo maturidade, podem detectar até façam um minúsculas inventário de seu mudanças valor químicas no cheiro das para a pessoas. sociedade prevalecente. Os detetives perceberam Escolher que isso valores podia desempenhar um torna-se papel uma tarefa. para determinar o perfil do A estuprador. satisfação deve ser buscada por si O mesmo. rastro do cheiro ia A da rota janela do quarto escolhida da criança irá até o desmascarar portão a de trás, personalidade indicando quando os o planos caminho por entram onde em ele havia ação. entrado. Aceitar algum O rastro trabalho seguiu para para um realizar campo vago atrás com da salário casa, fixo e e promessa através de um por mais, pomar que é uma formava um norma ângulo social reto com a rua de reconhecida. trás. Assim como o decoro, Ao longo do meio-fio, procurar em frente a duas conhecimento. casas, o cheiro parou. Alcançar enquanto os Os outros moradores se levantam, das duas casas deve foram ser interrogados motivo pela para merecer polícia. fama. O lazer tenta a busca pela 4 emoção. dias antes, O que a é mulher certo de uma e das esperado casas viu um homem em parece atitude desinteressante. suspeita, ao lado do seu carro na entrada Jesse da garagem. James foi conhecido por todos. Eles se encararam E antes filho de de um homem Sam calmamente tem um autor. virar as costas e atravessar a rua. Outros agora sentem um apelo O das suspeito tentações. entrou em um carro verde escuro e Sacramento saiu de deveria lá. fazer uma oferta Ele se encaixava com para as fazer um descrições filme do da minha estuprador. vida, que Mas vai a mulher pagar pelo meu acrescentou planejado que ele tinha exílio. cabelo escuro e cheio. Agora eu gostaria de incluir a A esposa. única contradição de um em chefão relação da às máfia em meu descrições currículo anteriores era o fato dela acreditar que o suspeito estuprador tinha da área entre leste 30 e e 35 peste anos. merecedor. Te vejo na imprensa Na manhã do ataque, ou na TV. o dono da outra casa levou seu lixo para fora por volta das 7 O horas. consenso geral é que esse Ele poema foi percebeu um escrito carro pelo modelo estuprador Chevy da área Coupé leste, verde escuro, embora não haja estacionado prova do disso. outro lado da rua. Quando o O ano carro de chamou sua atenção, 1977 porque ele chegava ao conhecia os fim, carros de todo muitos mundo no policiais bairro, já carregavam mas não peso reconheceu esse. pelo fato deste predador ter escapado das autoridades por Às diversas 7h20 vezes. da manhã, quando a vizinha que Uma avistou o oportunidade de suspeito uns dias prendê-lo antes pode ter saiu sido para perdida trabalhar, na loja 7-Eleven seu da marido foi Coloma até a Road, porta para em se Rancho despedir, Córdoba. mas não viu o Chevy O verde sargento estacionado Perry, do outro lado marido da da rua. detetive Carol Daly, estava naquela época Havia uma mancha liderando de a óleo na SAD, rua nesse exato que posteriormente local, deu onde o origem cão à havia SWAT. perdido o rastro. Ele foi abordado por um membro de sua equipe A busca que possuía com o algumas cachorro informações ajudou que os precisavam de detetives a atenção com aprimorar suas urgência. teorias. Nesse Um caso, atendente da ficou 7-Eleven, claro que o estuprador Rancho Córdoba, havia dirigido um relatou carro que um que cliente estacionou com suspeito, distância cuja suficiente descrição para não correspondia causar ao estuprador da área suspeitas leste, e tinha utilizado visitava a loja postos com abertos frequência. para andar pela área discretamente. Ele normalmente entrava por Existia volta das um 2 canal da entre manhã duas ruas e ia até o circundantes, fundo da loja o que para olhar as possibilitava revistas andar sem masculinas. ser notado. O sargento No campo Daly de trás colocou da 2 casa da membros de vítima, sua equipe os detetives imediatamente encontraram uma apostos. meia que pertencia ao seu marido. O suspeito que era conhecido possivelmente por foi sempre usada usar como uma luva. jaqueta preta com uma imagem do Vietnã bordada nas O costas, que mais se destacou que era nesse muito comum caso na época. foi o risco que o agressor havia tomado para invadir a casa Os durante o policiais dia. do SAD deveriam estar à Ele deveria paisana achar para não que a chamar a vítima atenção valia do o esforço suspeito. e estava determinado a concluir Um o seu policial plano, estacionou a viatura mesmo com os afastada do riscos local, aumentando enquanto o significativamente. outro ficou nos fundos da loja. Agora, Mas esse policial Shelby sabia estava mais do que usando o nunca que uniforme se por tratava baixo de um das roupas estuprador em civis, série. o que era visível. O suspeito era metódico, Além disso, meticuloso ele chamava a e atenção mostrou uma por
ousadia continuamente nunca entrar antes vista e sair pelos dos fundos policiais. da loja. A investigação então passou a ser telefone tratada da loja formalmente então como tocou. estupro em série. O funcionário atendeu e o homem disse: Os detetives verificaram registros de Me deixe agressores falar com os sexuais policiais que e estão detalhes nos de fundos. infratores em liberdade condicional.
O funcionário respondeu: O capitão Stan não há pediu que policiais lá mantivessem atrás. tudo em segredo e que ninguém O passasse complemento informação foi: para a imprensa. Não me venha com Eles essa não merda. queriam que o estuprador soubesse que os O policiais funcionário se iriam virou patrulhar para o o bairro. policial, que agora estava ao seu lado, e entregou o telefone a ele. Naquela época, a força policial policial de Sacramento disse: estava lidando com Olá, vários quem casos é? de crimes em série. Eles A mídia ouviram uma havia gargalhada criado do outro lado apelidos da para os linha, criminosos, antes da ligação que ser incluíam encerrada. o assassino vampiro, O assassino suspeito do relatado calafrio, pelo funcionário o estuprador nunca da mais foi madrugada, visto dentro da o loja estuprador depois do disso. amanhecer e o saqueador de Visalha. No final de 1977, Existiam semelhanças entre o estuprador da e o Área Leste saqueador, já havia completado mas os 18 detetives meses estavam atuando. confiantes que os executores Foram não eram os 28 mesmos. ataques no total. As O autoridades planejamento policiais preciso, ainda estavam longe de a ausência prendê-lo. de medo e sua aparente idade jovem Durante os ataques tornou 20 esse e um dos 21, casos mais ele temerosos havia ameaçado que os matar suas detetives já haviam próximas se deparado. vítimas. Mas nos 7 ataques Parecia que ele seguintes, estava aprendendo, ocorreram 5 crime estupros após crime, e 2 a tentativas de aperfeiçoar estupro os que foram ataques. fracassadas. Mas não houve A nenhuma polícia tentativa de sabia que ele assassinato. não ia parar. E não parou. Ele realmente estava preparado para matar? Caso 6. Ou era apenas 9 uma de ameaça? outubro de 1976. Sábado, Na época do Natal, 4h30 da dois manhã. estudantes Rancho universitários Córdoba, começaram a vender Califórnia. camisetas com o retrato falado do estuprador da Área Leste. E a seguinte 4 frase: dias depois, o estuprador tinha ajude-nos voltado a ao bairro de encontrá-lo Rancho antes que ele Córdoba, encontre você. onde ele começou a sequência de terror. Eles foram Na amplamente mesma área, criticados onde por o primeiro e ganhar o dinheiro terceiro com os ataque crimes, haviam ocorrido. mas argumentaram que estavam apenas tentando ajudar a encontrar o A estuprador. censura imposta pela polícia, a cobertura de O sargento imprensa, Ted Daly, fez com que a que maior liderou a parte da operação na comunidade loja não tivesse 7-Eleven, ideia morava que em Rancho invasões e Córdoba crimes com sua sexuais esposa. graves haviam ocorrido naquela área. Como a maioria dos policiais fazia Embora na houvessem época, boatos ele em parte da patrulhava a área em que comunidade, morava sempre só que amigos podia. próximos e vizinhos das vítimas sabiam o que realmente havia Em uma manhã, acontecido. antes do nascer do sol, ele estava Ainda parado assim, em um cruzamento eles não sabiam quando que se viu um tratava carro de um se movendo criminoso devagar. sexual em série. Era um Datsun branco, No de dia 2 9 de portas. outubro, às 4h30 da manhã, Quando ele uma olhou mais de adolescente perto, estava dormindo em notou casa, que os faróis enquanto estavam seu pai muito e irmão baixos haviam e viajado. não havia placa de identificação. O pai da menina não tinha O razão veículo para suspeito suspeitar entrou em uma que rua sua e filha não acelerou. estaria segura sozinha, Ao pois não tentar fazia segui-lo, ideia que Daly no lado notou leste que ele de havia Sacramento, desaparecido nas completamente. proximidades de sua casa, mulheres haviam sido atacadas em 5 ocasiões diferentes. No final de 1977, Enquanto o a departamento adolescente do dormia, xerife contratou o um homem consultor passou de investigação silenciosamente externo. pelo portão destrancado da O casa. consultor, chamado Hugh Yes Penn, No quintal, compilou em o um invasor relatório fez de algo 6 que nunca páginas tinha feito a melhor antes. forma de conduzir a investigação. Ele cortou o varal de roupas, O seguinte levou as trecho da cordas com análise ele. do relatório foi tirada Em diretamente seguida, do livro arrombou uma tela Caçando da um janela, Psicopata, a jogou do no detetive arbusto Shelby. e entrou na casa calmamente. O relatório afirmava Ele cortou que as linhas devido ao amplo telefônicas modus e depois operandi, removeu um a tapete chance do de lugar, observações precisas levando-o até o diminuíam, quintal. pois os relatos das testemunhas variavam muito, o que Antes de tornava invadir a difícil casa, subtrair o detalhes agressor já sabia significantes. que a menina estava O desacompanhada. relatório dizia que acompanhar cada Ele só pequena havia pista na procedido com os investigação, ataques como estava sendo quando as feito mulheres até estavam então, sozinhas seria uma perda ou de tempo acompanhadas de e crianças. possivelmente não traria bons resultados. Por isso, nesse caso, ele agiu da forma Ele mais propôs diferente uma nova até o momento. metodologia, que começava pelo ato final, o ataque à Começando vítima, pela porta e do quarto do retrocedia pai, a partir daí. ele usou a corda que cortou do varal de A roupas característica principal para fazer dessa um nó em abordagem torno da é a maçaneta. formulação de uma hipótese que poderia ser Em testada, seguida, confirmada esticou a corda ou através do descartada. corredor e fez a mesma coisa com a Depois de uma maçaneta do análise quarto do profunda irmão. dessa metodologia proposta e de uma Depois ele recomendação cruzou a sobre corda as pela melhores casa práticas inteira, para investigar o fazendo crime um nó de em trás cada para frente, maçaneta, o relatório desde a analisava cozinha as até o probabilidades lavabo, de horários e locais terminando em a que o rede de estuprador cordas da nas Leste torneiras do poderia banheiro. atacar. O relatório Naquela trouxe as época, seguintes conclusões. surgiram 3 possíveis explicações sobre o O motivo dele estuprador ter da Área feito Leste isso. tem maior probabilidade de A primeira atacar seria em uma para ter sexta-feira ou certeza que a sábado, vítima não entre conseguiria 2h40 escapar, e nem se 4h30 esconder em da qualquer manhã. outro quarto. A distribuição A geográfica segunda dos é que ataques se a vítima mostra tentasse alguns correr, fatores ela intrigantes, ficaria presa entre as mas cordas outros que e podem seria ser arremessada considerados para frente e movimentos para trás táticos. através do corredor. Como o Rancho Córdoba foi A o local terceira do seu primeiro é que ataque, se o agressor não talvez tivesse tenha sido um certeza que o protótipo pai e o para os irmão ataques estavam em casa, seguintes. amarrar as portas traria A confiança análise de que elas mostra não uma poderiam ser tendência abertas. dele retornar inicialmente em intervalos regulares, Porém, e depois as em períodos investigações mais longos. partiam do pressuposto de que ele sabia Incidentes que ninguém fora mais das áreas estava em casa. principais podem representar o início de A novas menina áreas atacadas. acordou com a pressão de uma mão cobrindo a sua boca O intervalo e de algo tempo afiado médio contra entre os suas ataques costas. nessas áreas principais Era uma noite é de cerca quente, de 2 meses. o que a fez dormir sem roupas. No entanto, a Na regularidade do escuridão, intervalo dentro ela dessas tinha áreas é dificuldade de baixa. ver a fisionomia E o máximo e não que sabia pode como ser era a dito aparência do é que o invasor primeiro e incidente nem como em uma estava nova vestido. área é geralmente seguido por outro. Mas a menina após 2 meses ou imediatamente menos. notou o seu odor. Aquele cheiro não a fazia lembrar O de nada em relatório também particular, mencionou mas era que o forte. estuprador da Área Leste parecia possuir uma grande variedade Sua de voz roupas
Saiu como um facas, sussurro grosso. revólveres Ele tinha uma lanternas. respiração curta. Ele mandou Mas que ela não se se virasse. sabe Se ele possuía todos esses Apavorada, itens, ou se a vítima apenas, soltou um entre grito. aspas, os adquiriu. Ele disse para que ela calasse a boca, ou iria O matá-la. O relatório então passou para Em uma seguida, análise do modus amarrou as mãos operandi da vítima atrás das costas.
Os primeiros O ataques agressor parecem ter não sido tinha dúvida conduzidos que de seu forma método de amarrar as vítimas funcionava, pois nenhuma nenhuma havia limitaram a conseguido garotas se que soltar ele até então. aparentemente sabia Em que seguida, estavam em ele situações usou pedaços de indefesas. pano para cobrir os olhos e a boca da vítima, Com o passar do deixando-a tempo, vendada ele aprimorou e sua amordaçada. técnica e começou a atacar casais. Ele disse: Ele "Levante-se", aparentemente e escolhe um arrastou bairro a do seu vítima pelo agrado, corredor. onde há casas à venda ou em construção. Ao mesmo tempo em que Ele mandava ela se provavelmente abaixar, estuda as ele a características empurrava pelo dessas labirinto casas, de cordas. como por exemplo a planta baixa, Ela localização, não podia enxergar nada, tipo de e não tinha janelas, ideia do que ele havia fechaduras, feito. etc. Enquanto engatinhava, Preferencialmente, ela sentia deve haver algo um tocando campo as suas aberto, costas, terreno mas escolar, só iria saber do que se dique tratava ou posteriormente. uma vala na parte traseira do imóvel, para reduzir as chances Ele a dele ser empurrou pela visto. porta traseira em direção ao Em quintal. seguida, ele passa algum tempo rondando De um lado, ou roubando havia a vizinhança, móveis e uma churrasqueira. escolhendo uma vítima E no adequada, outro, um tapete estudando os que o hábitos agressor dela e de tirou sua da casa. família e entendendo ainda mais o Havia interior uma da cobertura casa que sobre o pretende pátio invadir. externo. Nesta O atividade agressor de falou para a inteligência, menina ele que estuda a várias vigiava residências e que para havia poder sonhado em atacar o transar bairro com ela. posteriormente, com o mínimo de chances Avisou de ser também visto. que iria saber se ela gritasse depois que ele saísse, O relatório pois morava também na mesma mencionou rua. os inúmeros relatos de um Volkswagen Se isso acontecesse, próximo aos locais ele onde os voltaria crimes para acabar ocorreram. com ela. Esse veículo Ele jogou foi a visto em vítima uma no tapete variedade de e cores foi para dentro da ligeiramente casa. diferentes, o que poderia ser Quando atribuído voltou, à iluminação perguntou onde diferente estava do o momento. dinheiro, explicando que só queria O matar a veículo foi fissura descrito e que ela como verde deveria ter escuro, algo em casa. cinza ou azul brilhante. Então, ele voltou para dentro. O relatório concluiu que, embora o estuprador Ao da retornar Areleste pela pudesse segunda ter vez, acesso a outros a vítima veículos, notou que ele este fazia barulhos Volkswagen estranhos, pode ter sido seu que carro só depois pessoal. percebeu que era o agressor passando lubrificante. A investigação Embora afetou tivesse todos falado os que estava lá envolvidos. somente pelo dinheiro, As ele vítimas não estava. lutaram para seguir em frente. Enquanto vivendo com desaparecia medo de que o dentro da estuprador casa, Areleste pudesse vasculhava as voltar. gavetas e os armários e Muitos arremessava o policiais conteúdo pelo sentiram chão. o peso de não conseguir capturá-lo. Ele estuprou a menina 3 vezes. Enquanto refletia sobre essa época, O estuprador dele disse, puxou o tapete abre com a aspas, menina em cima e foi em Eu direção me ao lembro poste de que quando eu ficava no estava quintal. tão exausta trabalhando na investigação. Enquanto isso, dando apoio a às venda que vítimas, cobriu os etc. olhos dela escorregou e ela Meus conseguiu superiores enxergar as achavam botas que de trabalhar couro no preto que setor ele de usava. homicídios seria apenas mais Apesar um de não trauma ter para visto o mim. rosto do agressor, pelo tom de sua Eu disse voz, a eles a menina que eu poderia acreditava lidar que com a ele não morte, tivesse mais mas do o que apoio às 27 vítimas anos. sem respostas para dar a elas estava Ele me agarrou as esgotando. pernas dela Fecha e as aspas. amarrou ao poste. O Mais detetive uma vez, Shelby ainda estava ele avisou fora da para ela investigação, não gritar, mas muitas vezes e foi voltava para embora em ajudar direção quando ao mesmo podia. portão por onde havia entrado. Em 2 de janeiro Naquele de momento, 1978, o uma silêncio ligação se foi fez. recebida pela vítima do primeiro ataque, ocorrido em Rancho Ao ter Córdoba, certeza no que o dia homem havia 18 de ido embora, junho de a vítima conseguiu 1966. liberar seus tornozelos do poste. A E, mulher se ainda tinha um contorcendo, dispositivo de conseguiu gravação se livrar da instalado venda em seu e da telefone. mordaça. Ela atendeu ao Mas ouvir ela a não seguinte conseguiu voz. desatar os nós em seus pulsos. A vítima saiu cambaleando para dentro da casa e percebeu que ele havia cortado as linhas O Ray telefônicas. tá aí? O Ray tá aí? Ela não conseguia andar pelo corredor por conta do labirinto de cordas Algumas que cruzavam teorias as portas. afirmavam que ele se referia a Uma si vizinha mesmo. havia dito que passaria Outras pela afirmavam casa da que ele de vítima fato no final se da manhã referia ao para tenente verificar que se estava chefiava a tudo bem. força-tarefa, chamado Ray Roots. Sabendo disso, ela Nas ficou horas aguardando na seguintes, porta de a entrada vítima do ataque até a em um campainha recebeu finalmente vários tocar. trotes, até ouvir a seguinte mensagem. A vizinha ficou chocada quando viu a menina amarrada e nua, encolhida na porta. Depois de ajudá-la a cortar as cordas e soltar suas mãos, a vizinha levou a menina para sua casa, onde ligaram para a polícia. Na época, não era amplamente conhecido que tomar banho impediria a coleta de evidências ao retirar todos os vestígios do corpo. E nesse dia, foi exatamente o que aconteceu. A menina tomou banho enquanto esperava a chegada da polícia. O policial Crowder foi direcionado à cena. Embora os detetives Shelby e Daly estivessem envolvidos nas outras investigações sobre o estuprador, eles não foram enviados para lá. Também não foram informados sobre este ataque até alguns dias após o ocorrido. Isso infelizmente significava que os policiais que foram direcionados à cena e conduziram as investigações não fizeram perguntas que tivessem algum tipo de relação com os outros ataques. Eles simplesmente não sabiam o que procurar, nem os detalhes e assinaturas que pudessem determinar se o caso havia sido cometido pelo mesmo agressor. Os policiais também não sabiam das vantagens de se utilizar um cão farejador. Eles não perguntaram, por exemplo, se havia ocorrido algum trote telefônico 4 dias nas depois, semanas que em antecederam 6 de o ataque. janeiro de 1978, Também não haviam o feito Serviço de outras Apoio perguntas Social de pertinentes Stockton sobre recebeu as um recentes telefonema descobertas de alguém de que Shelby sobre o afirmava ser o caso. estuprador da área leste. Shelby havia notado que tinham casas Não há um abandonadas áudio disponível, à venda, mas ou em esta é a construção, transcrição. nas vizinhanças de onde ocorreram os ataques. Pode me ajudar? Qual o problema? Posteriormente, uma importante conexão um foi problema. descoberta.
preciso de ajuda porque não quero mais vítima fazer mencionou isso. que uma vez ou outra ia dançar na base aérea de Mater, a mesma onde o marido da penúltima vítima trabalhava. Vocês não estão A menina rastreando a relatou ligação. que para Estão? poder frequentar essas festas, Não. era preciso registrar Não estamos seu nome rastreando e nenhuma endereço. chamada. Eu sou Na o cena do estuprador crime, da área leste. foram encontradas toalhas sinto a rasgadas no necessidade de quintal fazer isso e na de cama novo. da vítima. Não quero fazer isso. A corda ainda Mas estava faço. pendurada no poste do quintal. Alguém aí que possa me ajudar? Embaixo da janela do quarto, Não quero mais os policiais machucar essas encontraram mulheres, um prato. nem seus maridos. A casa havia Você sido está rastreando vasculhada, esta ligação? mas nada havia sido roubado. Os Não policiais estamos rastreando ficaram esta ligação. completamente perplexos Você quer ao uma ver o assistente labirinto de social? cordas esticadas ao longo do corredor. Não. Eu estive em terapia por toda a minha vida. A vizinhança no hospital era estadual propícia de para um Stockton. ataque. A rua ficava Eu não deveria somente dizer a isso a algumas vocês. quadras de distância Acho dos que locais posso onde confiar em ocorreram o vocês. primeiro e o terceiro Vocês ataque. estão rastreando esta ligação? Por trás das casas que ficavam Não, em frente à casa não da estamos vítima, rastreando a ligação. tinha uma trilha completamente isolada. Eu acredito que você seguia está. até um sistema de canais de uma represa. Ele então desligou o telefone. Mais adiante, havia uma trilha para bikes. 2 semanas depois, em 20 de A janeiro, área próxima a vítima tinha do o formato ataque de uma 18 ferradura, estava na cama com tornando seu marido, restrito o quando acesso de telefone veículos tocou ao às local. 5:30 da manhã. Isso Ela ainda significava estava meio que adormecida os policiais quando só pegou o poderiam entrar telefone com as e viaturas ouviu alguém através de gemendo poucas do outro lado passagens. da linha. Mas o estuprador Ela passou poderia o telefone escapar a para o pé marido, por várias que direções. ouviu o seguinte: Um outro Eu não ponto tenho geográfico atacado há algum importante tempo. era o acesso ao Greenbelt, Você será a minha próxima situado vítima. ao lado do rio American. Eu vou comer seu O Greenbelt é um grande terreno Te baldio vejo em que breve. circunda áreas urbanas. Os detetives E a chamada se caiu. questionaram se essa área fazia parte do plano O telefone de do fuga do casal estuprador. não possuía dispositivo de gravação. Ele sabia utilizar de forma tática o meio ambiente Caso e as 29, áreas ao redor das casas 28 de de suas janeiro vítimas. de E 1978. também das complexidades de cada 10 e área. 15 da noite. A teoria crescente Rua College era de que View, ele tinha prazer próximo em à planejar faculdade taticamente American os seus River. ataques. Ataque 29, porém vítimas 29 Os policiais e que 30. atenderam a cena do sexto ataque não conduziram uma O investigação ataque com a 29 vizinhança. foi o primeiro Porém, do o ano de policial Crowder 1978. conversou com um vizinho que E morava na ocorreu casa em ao 28 lado. de janeiro, na rua O College homem View, jovem, em Carmichael, e por volta de 20 próximo à anos, faculdade viu American o River. engajamento e a atividade da Duas polícia. irmãs de 14 e 15 anos Ele caminhou haviam até os passado policiais dias esquiando para fora da informar que, cidade. embora não tivesse visto nenhum sinal Seus de pais arrombamento não estavam em casa, ou notado a falta mas de deveriam algo, retornar ele antes de pensou que sua meia-noite. casa havia sido invadida. A faculdade Ele encontrou American Seis River Anéis, ficava que a apenas certamente 2 não quarteirões de pertenciam aos distância, moradores da e havia casa. uma pista de atletismo entre a casa e a Ele escola. disse que os encontrou no A mãe quarto de delas seus era pais professora da e tinha faculdade da certeza cidade de que não Sacramento. pertenciam à sua mãe. A vítima do ataque 18, O que policial havia recebido Crowder o trote percebeu que o ameaçador homem uma parecia semana ter mais ou antes, menos a era uma mesma estudante idade da mesma e altura faculdade. relatados pela vítima. O As jovem adolescentes se mostrou dormiam em muito quartos interessado separados no que estava e foram para a acontecendo cama na por cena do volta das crime, 11 horas da noite. desejando saber detalhes sobre o que havia Um barulho ocorrido. acordou a irmã mais velha. Ele se Quando ela tornou se levantou imediatamente para ver o que suspeito era, quando ouviu um Crowder sussurro soube na que o porta do jovem quarto havia passado que a disse: noite sozinho em casa. Pegue todo o seu dinheiro, ou eu O policial mato você. parou para estudar a visão que o novo suspeito tinha em relação à O casa da estuprador vítima. da área leste havia arrombado a porta da frente com um A chute. casa era térrea, enquanto a do vizinho A garota de suspeito 15 anos era de deu a 2 ele andares, $60, com uma varanda e o no invasor segundo disse a andar ela: virada para o quintal. Vá acordar sua irmã. Embora essa varanda faça estivesse barulho apontada para a e casa não da olhe vítima, para mim. a polícia percebeu que a única forma de o jovem conseguir Depois de enxergar amarrá-las, por ele baixo da empurrou uma das cobertura do irmãs para o quintal chão. era se ele estivesse no canto de sua varanda. Não fale e não se mova, ou cortarei Mas, sua garganta. quando o policial e sumo Crowder entrou no daqui. quarto da vítima, percebeu que o quarto do Ele vizinho estuprou as tinha uma duas visão e diretamente saqueou a voltada casa. para lá. Em um A momento, planta ele que começou ficava a na janela soluçar do quarto, e disse: que ela presumia que lhe desse privacidade, não quero mais não fazer levava em isso. consideração o quarto Ela do está vizinho me no obrigando segundo a andar. fazer. Considerando que o jovem também dirigia Os um pais das veículo Chevy adolescentes verde escuro, chegaram em casa ele apenas 15 instantaneamente minutos se tornou depois que o suspeito estuprador de da área primeiro leste grau. havia saído. Algumas semanas Todas antes as desse vítimas ataque, haviam alguém passado havia por um invadido a check-up garagem da médico, família e roubado inicialmente ferramentas. para avaliar a saúde e bem-estar de modo Ambas geral, também recebiam mas trotes também de um para homem coletar que qualquer perguntava por vestígio sua de mãe. evidência que o Foram estuprador levados pudesse ter dois deixado brincos da para irmã mais trás. velha, que estavam em sua caixa de joias. Coletas foram E realizadas duas fotos da e irmã mais guardadas nova na medida do haviam possível. desaparecido. Mas, levando-se em consideração que algumas vítimas Caso haviam 30, tomado banho 2 de antes de fevereiro realizar de os exames, 1978. os resultados nem sempre eram conclusivos. Por volta das 9h15 da noite, Além de não no deixar dia 2 nenhuma de impressão fevereiro de digital, 1978, o estuprador não havia um deixado jovem sangue casal nas estava vítimas, passeando ou com na um cena dos cachorro em Rancho crimes. Córdoba. Eles haviam Caso se mudado tivesse, para aquela a região polícia teria apenas 6 meses facilidade de antes. determinar seu e essa tipo era uma sanguíneo. caminhada rotineira para eles e o cachorro, Porém, que se chamava Tampa. ele havia deixado vestígios de sêmen. Brian Marjorie, de 21 Existia um anos, exame feito estava na por Força especialistas Aérea. forenses que conseguia Ele havia revelar o servido tipo sanguíneo recentemente no através
dessas amostras. Enquanto esteve fora, sua esposa Kate, de 20 anos, Estudos permaneceu apontam em Fresno, que aproximadamente que fica a 320 320 quilômetros ao sul dos Estados Estados Unidos é secretora.
Eles se mudaram para O Rancho corpo de um Córdoba, secretor quando Brian foi produz transferido minúsculas para a base aérea partículas de de Madrid. sangue no sêmen, E estava que são certo que Brian logo suficientes seria para determinar transferido o para a tipo Alemanha. sanguíneo. Nos anos Kate havia 70, contado a alguns essa amigos ferramenta sobre era os usada trotes que efetivamente recebia para eliminar enquanto morava em suspeitos Fresno. das investigações criminais. Ela também disse que sentia como O se sêmen do estivesse sendo estuprador perseguida. foi testado a partir das amostras retiradas de algumas vítimas. Durante um desses trotes, o homem na linha foi disse a possível ela que já havia identificar estuprado que duas ele não era o mulheres, secretor e ela seria a e, próxima. portanto, fazia parte de 15% da população. Os trechos que seguintes não poderia foram ter um retirados tipo do livro sanguíneo escrito pelo determinado detetive pelos Richard testes, Shelby, retirados de outros intitulado fluidos Caçando corporais. um Psicopata, escrito com base em vários depoimentos de A polícia então testemunhas precisaria que viram o que aconteceu localizar durante a vestígios caminhada do do casal sangue com o cachorro. para confirmar o tipo sanguíneo. Embora os principal detetives não testemunha, pudessem um menino de determinar o 10 tipo anos, sanguíneo do estuprador, assistiu um incidente um que detalhe aconteceu no quintal interessante de sua surgiu. casa, enquanto observava tudo pela janela do Pessoas segundo que andar. não são secretoras estão associadas a maiores Brian e taxas de Kate doenças, estavam aparentemente principalmente saindo para um passeio as noturno, imunológicas quando e seu cachorrinho digestivas. branco fugiu. O fato do cão farejador ter Ao sofrido correrem uma forte atrás do reação, cachorro, eles indicava entraram em um que existia quintal a onde possivelmente possibilidade teriam de um pego o criminoso bandido de possuir alguma surpresa. dessas doenças. O suspeito, que estava armado Outro com uma comportamento pistola, incomum perseguiu era o ele casal. vasculhar as geladeiras e cozinhar nos É intervalos aqui dos seus que entra a ataques, testemunha de 10 anos. significando Um vento forte uma havia possível derrubado conexão uma parte com a da cerca de necessidade seu de quintal. comer em certos horários. Enquanto o menino observava, ele viu Brian e Kate Caso correrem 7, por aquela parte 18 da cerca de em direção outubro ao de seu quintal. 1976. Logo atrás deles, Segunda-feira, estava um 11h30 homem que segurava da manhã. uma arma. Del Daio, Carmichael, Califórnia. Brian conseguiu chegar até o quintal onde foi morto a tiros. O estuprador havia agido Ao 3 acabar vezes de tirar no bairro uma de Rancho vida, Córdoba, o suspeito voltou 2 sua em atenção Citrus para Heights Kate, e uma em que Del continuou Daio. correndo para tentar Os se salvar. detetives teorizaram que ele preferia Enquanto agir em corria, Rancho Córdoba o e suspeito Citrus atirou, Heights, pois mas os tiros possivelmente atingiram o somente a agressor casa. havia aperfeiçoado suas rotas de fuga naquelas Ele áreas. conseguiu alcançá-la no portão. Mas os detetives estavam errados. Com a visão bloqueada por um arbusto, o menino conseguiu 9 ouvir dias apenas um após o único último tiro. ataque, ele Em estava seguida, pronto para uma agir leve novamente. fumaça subiu. Desta vez, Aparentemente, em uma rua o tranquila em corpo Del de Daio. Kate pode ter bloqueado a cerca do portão. Era por deixando o volta de assassino 2h30 sem da outra manhã opção, da madrugada, a não ser de escalar a 18 de cerca. outubro, quando o menino de 10 anos Ao acordou pular, com seu o cachorro assassino latindo. ficou cara a cara com um vizinho que estava saindo Ele de sua estava em garagem. casa com sua mãe e sua irmã mais nova, de 4 anos. Provavelmente essa testemunha não foi baleada. Seu pai porque estava o assassino viajando. já estava sem munição. O menino levantou da cama O querendo suspeito saber desceu por que o quarteirão cachorro correndo estava latindo e depois mudou de e tentou direção fazer mais de ele uma parar. vez. A poucos Com quarteirões os olhos ali, turvos, uma mulher o menino cuidava foi em do direção jardim à quando porta de viu um homem vidro caminhando para levar o rapidamente cachorro em sua para fora de direção. casa. Ele Ele procurava ligou a se luz do manter quintal, perto dos arbustos destrancou a porta que ficavam na e frente a das abriu. casas. Quando Com um um carro se quintal aproximou, iluminado, ele o se menino escondeu ficou atrás de uma paralisado árvore e quando só em frente continuou a a ele, na caminhar quando janela o carro da foi cozinha, embora. apareceu um homem usando uma máscara Protegendo e o capuz. rosto com a gola da jaqueta, e enquanto cruzava Seu coração o quintal, disparou ele disse para a enquanto mulher: olhava para o invasor. "Acho que devo Por um estar momento, invadindo." ambos se encararam e não O tiveram suspeito reação usava alguma. uma jaqueta com a insígnia do 320º Grupo de Foi Bombardeiros então da que o menino Segunda Guerra percebeu Mundial. que a única coisa que o invasor vestia da A cintura polícia para já baixo tinha feito os era um par de procedimentos de tênis. isolamento da área. A A oficial tela de da patrulha janela Pat Butler estava no chão. foi designada para O substituir cachorro outro oficial latiu no local e do correu crime. em direção ao invasor, que fugiu Ao chegar, e subiu em uma ela avistou cerca. uma nota de $5 Mas que ao estava perceber dobrada que o perto cachorro do era meio-fio. pequeno e não representava nenhuma ameaça, Butler perguntou ele pelo desceu da rádio cerca se o oficial e, sem que estava hesitar, anteriormente caminhou de volta na para área casa. havia notado algo naquele exato local. O menino havia fechado e Esse outro trancado a policial porta tão rápido descreveu que quanto havia um pôde, Fiat Roadster mas a preto janela da de cozinha placa continuou CA aberta 010 CNB, e o invasor começou a estacionado no subir local para onde entrar. ela encontrou o dinheiro. O Embora menino não haja correu para o quarto informações de sua sobre o mãe que resultou e da fechou a investigação porta, deste carro, gritando que havia um quando as homem na placas janela da foram passadas cozinha. pelo sistema anos depois, Sua mãe descobriu-se ligou a que o luz carro foi e, enviado sem para um hesitar, ferro velho pegou o e telefone. destruído em 1995. Foi então que eles ouviram um som vindo da Este cozinha. crime foi tratado pela divisão de homicídios, O que não menino divulgou pulou em nada cima para da cama, ninguém dentro da agarrando força-tarefa. sua mãe. Afinal, Ela tentou o crime ligar de para a estupro polícia, não havia ocorrido. mas a chamada não foi atendida. Tudo que o público sabia Então, era que um jovem imediatamente casal foi desligou morto a e tiros tentou ligar enquanto para o seu passeava vizinho, com o cachorro. mas também ninguém atendeu. Cadastros, já amarrados com Passos um laço pesados frouxo, caminhavam foram pelo corredor. encontrados na cena do crime. Enquanto a mulher o cachorro, tentava foi freneticamente encontrado ligar aflito para a no polícia quintal de de um novo, vizinho. o invasor, mascarado e praticamente nu, A polícia entrou no parecia quarto estar e procurando arrancou o por dois telefone de sua suspeitos mão. quando divulgou os retratos falados na imprensa. A mulher gritou. Isso ocorreu porque os dois Um esboços sussurro foram raivoso feitos por respondeu. testemunhas diferentes. E apesar de grite. serem semelhantes, Faça eles o que eu não mandar. aparentavam ter a mesma idade. Ou você e seu filho irão morrer. Não houve qualquer indicação Ele sobre
segurava motivo uma faca dos grande. assassinatos teriam ocorrido. A mulher Mas a gritou linha de de novo. investigação apontava que ao E o correr homem atrás do disse: cachorro pelo quintal da casa onde morava "Cala o a menino, boca." o casal interrompeu o homem que O estava cachorro ainda prestes a estava no invadi-lo. quintal latindo sem parar e arranhando a porta. Os pais do garoto estavam dormindo, mas ele estava de pé na Faça janela, exatamente o que eu pois disser. havia acordado ao ouvir vou ruídos te que vinham do matar. lado de fora.
Vou acabar com todos vocês. É plausível que o rosto do assassino Vou tenha te sido matar visto pelo casal se você não fizer inesperadamente ele naquele parar. momento, o que o fez Cale a atirar boca nos dele. dois. O vizinho viu o assassino fugindo sem Com usar seu máscara. filho ao lado e o invasor Possivelmente seguindo ele atrás, ainda não a usava a mulher quando o pegou casal o se cachorro aproximou dele e o no trancou quintal. no quarto da criança. Todos Por os ser três militar, voltaram para o a quarto da investigação mulher. sobre a morte de Brian seguiu Ela pela olhou para o esfera invasor federal. através dos buracos na máscara Em e viu seus 2015, olhos azuis o e FBI sem enviou vida, um comunicado à encarando-a. imprensa confirmando que ainda investigava a ligação entre esse duplo Ela percebeu assassinato que os braços e o e estuprador pernas da área dele leste. estavam cobertos de pelos escuros e que o pênis Um mês depois, era em 16 de excepcionalmente março de pequeno. 1978, uma mulher que já havia O sido vítima invasor, do estuprador mais uma vez recebeu um trote sussurrando, telefônico. perguntou: O homem "Quantas disse a ela o pessoas seguinte: estão em casa?" "Eu Ela preciso disse que de sua alguém filha, para que conversar tinha apenas enquanto 4 me anos, masturbo. estava em casa e Você implorou estaria para ele não a interessado?" machucar. O invasor foi para o corredor Caso e fechou 31. a porta do quarto. 18 de março de Quando voltou, 1978, ele arrancou o telefone da sexta-feira, parede. 1h05 da manhã. O Avenida invasor Meadow, saiu do quarto da mãe Stockton, novamente Califórnia. e voltou segurando uma toalha. 2 dias após Ele esse então trote, mandou o que o menino estuprador da área saísse do leste quarto voltou a da mãe Stockton e para fosse cometer para o o seu ataque próprio 31. quarto. A casa na O Avenida invasor Meadow ordenou ficava que a mulher apenas se 4 levantasse quilômetros do outro e a levou local para em a sala de Stockton, estar, onde 6 meses situada na antes parte de ocorreu trás um da ataque. casa. A luz do quintal Atrás ainda dessa estava avenida, acesa, havia uma área iluminando a sala. arborizada que levava ao riacho chamado Five Mile Então, Creek. ele a empurrou no sofá. Também havia 2 escolas na O vizinhança. invasor falou gaguejando. Em 1º de janeiro de 1978, um advogado e sua fizer namorada o que eu voltaram para casa falar, e descobriram que as não irá se fechaduras das machucar. portas haviam sido danificadas. Eu vou embora daqui a Depois pouco. disso, o casal você não passou a fizer o que receber eu ligações durante falar, vários dias, Eu onde vou um homem perguntava por matar alguém todos que eles não vocês. conheciam. Após alguns Ele usou a dias, faca as para ligações cortar a pararam, toalha em pedaços. e eles logo deixaram de pensar Ele sobre também isso. cortou as cordas das persianas. O Um invasor tempo agarrou a depois, mulher o e casal colocou ouviu os um barulho braços que dela nas parecia como um costas, chute na lateral do ar-condicionado. amarrando suas mãos com as cordas Seus das vizinhos persianas. também passaram a receber trotes telefônicos Em e alguns seguida, viram um homem amarrou os suspeito andando pela tornozelos dela do vizinhança. mesmo jeito. A polícia só descobriu E perguntou, posteriormente que 8 moradores da "Onde mesma está o seu avenida dinheiro?" relataram ter visto o suspeito. Ela respondeu que tinha um envelope com Porém, dinheiro. nenhum deles havia Era ligado uma para a doação polícia. que iria fazer para a caridade. Em 16 de Mas março assim de que perguntou, 1978, ele seguiu, o parecendo não advogado se e sua importar namorada pela notaram grana. que uma das portas da casa parecia ter Ele sido pegou os adulterada, pedaços da pois toalha, não conseguiam trancá-la enrolou corretamente. e colocou um na boca da vítima. E o Por volta outro, de 1 da manhã ele do usou dia para 18 amor de da março, sala, o casal amarrando acordou com por uma detrás lanterna da acesa em cabeça. seus olhos. Ele saiu da sala O e a estuprador mulher da ouvia leste o barulho das havia entrado gavetas e dos silenciosamente armários pela porta sendo adulterada. vasculhados. Tudo ocorreu como anteriormente. O garoto ficou sentado no quarto A com a mulher luz amarrou acesa. o homem e o invasor disse abriu que a só porta, queria comida e entrou dinheiro. e começou a andar de um Quando lado foi para o até a outro. cozinha, o casal ouviu rasgar O toalhas. garoto percebeu os pelos escuros Em nos seguida, braços e ele pernas do voltou com homem pratos para e colocar descreveu sobre a o cor homem dos olhos e como forçou a azul mulher a escuro. sair do quarto. Apesar de não Nos ter intervalos 100% dos de estupros, certeza, ele vasculhava a acreditava cozinha ter visto e a uma geladeira. tatuagem na perna direita do invasor. Em um momento, ele bebeu 2 garrafas O mais de cerveja. estranho era que ele havia relatado que o invasor andava de forma Os detetives diferente. ficaram perplexos ao tentar O desvendar jeito o que ele motivo pelo descreveu qual ele parava passava para a comer impressão de durante que o os homem tinha ataques. pernas arqueadas. Alguns Esta questionaram era a primeira se ele tinha uma vez que o jeito condição de andar do física invasor ou uma necessidade havia sido descrito psicológica desta de comer. forma. Outros pensaram que ele poderia Usando se pedaços sentir da mais toalha, motivado ele a amarrou o cometer garoto na estupros cabeceira após as da cama. refeições. Em seguida, ele saiu do quarto, Acreditava-se caminhando de que volta sua para a principal sala em direção à motivação era mulher. planejar e manter seus ataques sob controle. Ele se encostava nela e Em dizia: um momento, durante o estupro, "Você é ele linda." caminhou para o outro lado da sala, começou a soluçar e falar Ele consigo mandou que ela mesmo, deitasse no chão. dizendo que a culpa era de sua mãe. A mulher implorou para ele não machucá-la. Antes de afirmando partir, que estava grávida, ele roubou a carteira mas de isso não o motorista da impediu. vítima e $13. Ele Você também tem um corpo pegou bonito. $150 em moedas Você costuma que pegar estavam em sol? 2 potes, assim como brincos, anéis, um relógio Quando e uma foto terminou da de vítima estuprá-la, tirada na época ele do caminhou ensino até a médio. cozinha. A vítima não Depois que conseguia ele saiu, vê-lo, o mas casal podia ouviu ouvir o ele som de um mexendo nas Volkswagen coisas da sendo casa. ligado. Um veículo Quando da ele mesma voltou, marca também ela foi sentiu ouvido algo saindo frio do encostar local em onde sua ocorreu o bochecha. outro ataque em Stockton. Era uma faca. Caso 32. Você mentiu pra mim. 14 de abril de Você 1978. disse que não tinha mais dinheiro. Sexta-feira. Agora, 10 da eu vou noite. matar você por ter Rua mentido. Piedmont e Avenida Simas e Tinha mais Riverside, dinheiro na mesa. South Sacramento, Califórnia. Ela balançou a cabeça em sinal negativo. Fazia mas quase parou um ano quando sentiu a desde que o faca em seu estuprador pescoço. da área leste cometeu o ataque 22 em Ele South disse, Sacramento, perto de um Se consultório você não odontológico. fizer o que eu disser, eu vou Nessa matar época, você havia uma e seus forte filhos. presença policial no leste de Sacramento. E acreditava-se que O por invasor isso, começou o a puxar estuprador os resolveu dedos da atacar vítima, na parte sul da tentando cidade. tirar seus anéis.
mas eles não saíram. Mas outra teoria, Seus dedos agora estavam inchados uma por conta dos nós para o apertados. dentista que havia oferecido uma recompensa Nesse pelo momento, estuprador. ele tirou a liderado do mordaça grupo de patrulha e a civil. vítima pediu desesperadamente No sul de para Sacramento pegar também foi sabão para encontrada ajudar uma a tirar os pichação anéis. no banheiro de um posto de gasolina, que dizia: Ela estava pasma, achando que ele fosse cortar "Esta é uma seus dedos, parte fodida da pois cidade. ele estava ficando nervoso. No próximo mês eu já que os começo anéis aqui." não saíam. Assinado, estuprador da área leste. Ele retornou com sabão. A pichação ficava Mas nada adiantou. aproximadamente 9 Os dedos quilômetros da do vítima local onde estavam ocorreu o inchados ataque por conta da 22, pressão. longe o suficiente para O que não homem pudesse então cortou os influenciar a nós e disse à investigação. mulher o seguinte: tire os Mas anéis. o próximo ataque ou eu te iria mato. ocorrer muito mais perto de onde a pichação foi encontrada. O invasor amarrou suas mãos A menos novamente, de 2 quilômetros mas de um desse posto jeito de menos gasolina, apertado. Uma mulher que tinha que sair às pressas contratou Em uma seguida, babá de amarrou 15 a vítima anos na para cuidar mesa de sua filha. e a estuprou de novo. A babá chegou às 9 horas da noite. Dessa vez, a vítima A tentou mulher fazer também algo tinha para filhas mudar a mais situação. velhas, que haviam saído para ir até a Ela casa de achava amigos. que se entrasse no jogo dele, o estuprador seria A mãe mais da gentil babá era com uma ela. professora na Talvez faculdade até da deixasse cidade de em paz. Sacramento, bem como a mãe da vítima do ataque 29. Em uma tentativa de dissimular o A vítima estuprador, do ataque ela 18 disse: também era uma estudante de lá. "Você transa muito bem." A babá passou Ele a parou de receber trotes estuprá-la telefônicos e nos respondeu: meses anteriores ao ataque. Ninguém nunca disse isso Em antes. uma ocasião, o A homem que maioria das ligou pessoas disse: riem de mim por "Me eu ser deixe pequeno, difamar você." principalmente desde que algo aconteceu No com a final minha de cara. março, a pessoa que fazia os trotes ligou A para a vítima irmã da babá perguntou: e disse: "Eu comi "Você sua gosta de irmã." ser elogiado?" A jovem repente, costumava ele ser respondeu: babá, mas nunca recebia nenhuma "Eu ligação no preciso local de saber que trabalho. horas são. Onde está o seu relógio?" Por volta das 9h30 da noite, A depois mulher que a criança respondeu foi que para tinha a um na cama, cozinha. os cachorros E ele do então vizinho caminhou começaram até a lá. latir. Enquanto Ela assistia ouviu a TV, geladeira ser a aberta babá ouviu e dois barulhos dele altos. remexendo coisas por dentro. Era o estuprador da área leste chutando O e quebrando invasor a porta. havia parado para comer. O invasor correu na direção dela, Quando seu segurando um marido vai picador de chegar gelo. em casa? Sexta-feira Em foi a seguida, resposta. ele sussurrou: Desde "Não que se chegou, mexa, o invasor ou vou não te havia matar. mudado seu jeito de falar, Não fale nem diga mantendo o nada." sussurro através dos dentes cerrados. Ele a forçou em direção ao chão Ele a estuprou e puxou novamente. suas mãos para trás. A vítima chegou a sentir Quando que iria amarrou seus desmaiar. pulsos, a jovem implorou para que ele não acordasse a criança. O estuprador então saiu. Ele jogou um cobertor A sobre a mulher cabeça dela ouviu o barulho e disse: do motor de um veículo "Não ligando se atrás mova, da casa. ou vou furá-la com meu picador Pela de gelo." descrição, parecia ser um veículo grande. Ele A vasculhou área a atrás da cozinha casa e era um voltou campo até a aberto sala que para era levá-la mantido para outro reservado cômodo para da o casa desenvolvimento e continuar imobiliário. vasculhando novamente. Embora não fosse uma rua, Ele fez o isso campo 2 possuía vezes antes acesso de para voltar para veículos, estuprá-la, permitindo mas não que o conseguiu. invasor estacionasse lá. Ele disse que já queria Havia estuprá-la há muito chovido no tempo, dia anterior, dando a impressão deixando de que já poças de lama vigiava na área. Os trotes Embora a certamente área indicavam que diretamente sim. atrás da casa da vítima fosse vazia, Mas o fato no é que a terreno em si vítima só havia estava alguns lá lotes por causa à de um venda, trabalho e como outros já babá, vendidos. que foi aceito em cima da hora. Nos lotes situados nas laterais do terreno, Então, o telefone havia da casa várias casas começou a construídas tocar, recentemente. mas ninguém atendeu. A vítima tinha acabado de seguida, vender tocou sua casa novamente. e a família estava pronta para se Desta mudar vez, o para estuprador da área Denville, leste na forçou a Califórnia. vítima a atender a chamada. A placa Quando de ela venda disse olá, ainda estava o no estuprador jardim em frente à desligou o casa. telefone. A Quando o vítima telefone conseguiu se tocou pela desprender da terceira mesa vez, e o andar até estuprador seus ficou filhos. furioso e levou a vítima até o Em pátio, seguida, onde ela pegou novamente o telefone tentou da estuprá-la. cozinha e ligou para a polícia. Foi então Desta que luzes vez, de faróis a chamada foi iluminaram a atendida. garagem. Era o pai da vítima. Os primeiros policiais que chegaram Ele ao havia local ido até lá bloquearam o desesperado, acesso dos vizinhos, após o dono da casa enquanto o ligar para detetive ele em Shelby, pânico, a detetive dizendo que dele sua filha não e o estava sargento atendendo o Weary telefone. foram direcionados até a cena do crime. O pai da vítima gritou por ela Quando os e a filha detetives pediu chegaram, socorro. um vizinho que era E médico então, estava cuidando o da vítima estuprador e de da área seus leste filhos. se foi. Além das marcas nos pulsos e 2 cortes Durante a pequenos no investigação, pé e no foi joelho, descoberto que a algumas vítima noites estava antes aparentemente desse ataque, bem. a dona da casa viu um homem que se Ambas as encaixava na crianças descrição do estavam estuprador ilesas, da área e o leste cachorro em também. pé no seu quintal. Uma nova Portanto, informação confundiu parecia as que ele estava investigações. monitorando tanto Os a babá detetives quanto a não dona da sabiam casa. se o invasor era realmente Os gago vizinhos ou se também ele havia viram um feito isso suspeito para no quintal, despistar. antes da noite desse ataque. Nenhuma outra vítima havia relatado que o estuprador gaguejava. A trilha Mesmo que leva ao assim, Rio os Sacramento detetives não ficava tinham a poucos dúvidas minutos a de pé que da se tratava casa. do mesmo suspeito. Uma mulher que A pescava no descrição rio do estuprador viu um homem foi correndo ao longo anunciada do no rádio dique. da polícia. Ele se Os encaixava na policiais na descrição do patrulha estuprador da área procuraram leste. todas as Porém, áreas nas desta vez, redondezas a e testemunha se disse que o posicionaram homem ao tinha longo um dos pontos bigode. de saída e das vias públicas. Shelby e detetives Daly descobriram notaram que a área ao babá redor também fazia havia parte do comparecido modus 2 ou operandi 3 do semanas estuprador. antes a uma consulta médica Em Campo no Aberto, Kaiser Medical área Center. verde, 2 escolas próximas e Lá uma estava trilha próxima a um localizada dique. a farmácia onde o casal do caso 16 Tudo isso em Orange Valley proporcionava a trabalhava. oportunidade E também perfeita ficava para muito vigiar perto a área. de onde um envelope Em um com bairro fotos de
mulheres já cortadas essas trilhas de em carteira de espaços motorista abertos eram frequentemente foram encontradas na utilizadas por Arden Way. ciclistas, pessoas caminhando ou passeando com o cachorro,
o que tornava mais Do fácil início não de chamar a junho ao atenção. início de julho de 1978, Quando os detetives foram o estuprador investigar o da Leste lugar começou onde a a mudar vítima as ouviu o áreas onde barulho do atacava. motor, descobriram que o Ele estuprador havia tentado deixado agir em rastros de Stockton, pneu na e lama. desta vez se locomoveu O tamanho cerca das de marcas 38 quilômetros indicavam ao sul, que o veículo para a não era cidade de pequeno como o Modesto. Chevrolet avistado anteriormente. Foi lá que ele começou uma série de A ataques descrição da que vítima duraram sobre o cerca de um barulho mês alto do motor entre a cidade de parecia Modesto estar no caminho e a certo. cidade universitária de Davis, que fica Os 25 detetives quilômetros a leste de teorizaram que o Sacramento. estuprador tinha acesso a vários carros, mas não Caso sabiam se eram 33, roubados ou não. 5 de junho de 2 1978. latas de cerveja foram encontradas do lado de fora da casa. 3h50 da manhã. Rua Desta Fisher, vez, o nordeste de estuprador não foi Modesto, visto com uma mochila Califórnia. ou cinto de ferramentas. Não Em ficou claro 1978, onde ele guardou as cervejas, Modesto tinha uma mas era população provável de que tivesse aproximadamente bebido 100 mil antes de habitantes, ser visto pelo e na menino. época era uma cidade em crescimento. O cão devido às suas farejador ricas foi trazido terras para a agrícolas investigação. e a indústria de alimentos. Ele farejou instantaneamente o Assim odor como do estuprador Sacramento, e Modesto seguiu o estava caminho que ele crescendo havia feito rapidamente até a casa da com vítima. conjuntos habitacionais de grande O escala. estuprador E foi lá que o havia estuprador da estacionado área seu leste carro no escolheu o campo atrás local da casa, para cometer o ataque a aproximadamente 33. 90 metros de distância da cerca. Um casal que morava na cidade O e era interessante dono de uma lavanderia é que ele havia cruzado vinha a cerca recebendo trote e ido durante 3 diretamente para a semanas. janela da casa do vizinho. Às vezes, a pessoa que ligava simplesmente desligava. Normalmente, Em esses outras, vizinhos estariam em fazia casa, sugestões mas ou haviam dizia mudado coisas seus planos em obscenas, cima da como, hora por exemplo, e não estavam naquela noite. entre aspas, quero O gozar marido no era seu médico. colo. O cão farejador Após as 3 seguiu o horas da rastro manhã ao redor do da dia casa 5 do de junho vizinho, de 1978, através do portão, até um casal carro estacionado na acordou ao rua, ouvir em batidas frente da casa. repetidas na porta do quarto. O cão, então, Em seguida, deu uma volta ao luz redor do forte de carro, lanterna apontava para os indicando olhos que o deles. invasor havia dado uma volta ao redor do veículo. Foi então que antes de viram a seguir em faca. uma linha reta até a lateral da casa da vítima e entrar O pelo estuprador quintal. seguiu seu modus operandi ao amarrá-los, O cão foi até a janela da amordaçá-los cozinha e e empilhar parou na pratos porta sobre o traseira. casal. Mas desta vez ele disse ao O marido: cão farejando até a janela da vizinha, Eu vou o estuprar marido sua sendo esposa. médico, e o fato que os moradores O marido normalmente viu uma estariam arma em ser casa engatilhada, naquela noite, mas não conseguiam acenderam ver. um sinal de alerta. O estuprador Porém, da área leste o único parecia estar problema com com essa raiva do teoria marido era e que o agia como se estuprador assumiria o risco fosse de uma atacar maneira a casa de ao atingi-lo lado. psicologicamente. A chance dele, por acaso, A ter vítima achado disse uma que casa sentiu o cheiro de onde o marido cerveja nele. estivesse fora parecia muita coincidência. Apesar da dificuldade de ouvir o que Sobretudo o estuprador pelo fato falava de que sussurrando todos os seus entre os dentes ataques cerrados, anteriores ambos teriam detectaram ocorrido um quando leve os maridos sotaque ou pais mexicano não estavam nele, presentes. mas não tinham certeza se era real ou apenas um Assim disfarce. como nas outras cenas de crime, a detetive dele Depois de explicou para estuprar a vítima mulher, sobre o ele andou processo pela de ir casa até o soluçando hospital e com a para respiração fazer um pesada, check-up mas e não coletar incomodou os amostras filhos do para serem casal. usadas como evidências. Pela primeira vez, A vizinhança o foi estuprador da área vasculhada leste roubou uma e não quantia foi uma considerável surpresa de que dinheiro. vários vizinhos haviam Ele percebido levou coisas $1.500 estranhas durante que a o casal noite. havia guardado em um saco Luzes foram para vistas investir vindo do posteriormente em campo seu atrás da negócio. casa da vítima, por volta de 9 horas A da noite. força-tarefa do xerife de Às Sacramento 5 horas da manhã, viajou para a alguém cidade de ouviu um Modesto carro sendo imediatamente ligado no para mesmo participar lugar da e ir investigação. embora. Nenhum vizinho Caso acreditava 34, que era necessário 6 ligar de para a junho polícia. de 1978, quarta-feira, Por volta de 4 2 da e meia manhã, da manhã, o Rua cachorro Wake da Forest, vítima foi ouvido Davis, latindo por outro Califórnia. vizinho. E uma vizinha confirmou que também Em ouviu o cachorro 1978, latir, ao mesmo pouco tempo mais que de uma mulher 35 mil gritava. pessoas viviam na cidade universitária de Davis. Mas ela Ficava também não ligou 24 para a quilômetros polícia, a oeste de Sacramento e cerca de explicando 140 que quando olhou quilômetros para fora, ao norte não do viu nada local suspeito onde e ocorreu o voltou a ataque dormir. anterior, na cidade de Modesto. Acreditando que o bairro era seguro, a Em vizinha 7 de pensava junho, que nada 2 demais dias havia após ocorrido. o ataque em Modesto, o estuprador da área leste se dirigiu Nos para bastidores Davis, da investigação, onde iria cometer havia uma o lista de ataque 34. suspeitos. Uma Policiais estudante faziam de guarda 22 noturna anos da na casa de Universidade cada da Califórnia, suspeito Davis, e receberam estava sozinha ordens em para casa. relatar se qualquer um deles saísse Eram de 3 e casa. meia da manhã e ela estava dormindo quando uma mão cobriu a sua O boca jovem, com força. que era vizinho da penúltima vítima, Sussurrando, estava no o topo da invasor lista. disse: Mas na noite deste ataque, "Coopere, nenhum policial eu havia não sido irei te direcionado até a machucar." sua casa. Em seguida, Na manhã falou seguinte, que só queria dinheiro quando dois e comida, policiais e que bateram não em sua faria porta, mal a ela. ele estava tomando banho. Ele estava vestindo uma Os calça de policiais veludo falaram de cor que marrom, precisavam e levá-lo uma para um camisa azul escura interrogatório. do lado avesso. Ele Mas usava em vez tênis disso, e uma meia de nylon ele foi cobria levado sua para o local cabeça, do último ataque. mas parecia que por baixo estava usando uma Nessa máscara de mesma esqui. hora, o cão farejador estava A rastreando vítima o cheiro do percebeu que ele estuprador. tinha bigode. Os policiais caminharam O próximo ao invasor cão estava junto com armado o jovem, com uma chave de fenda sabendo que se e o também criminoso com uma lixa fosse de unha ele, de metal, o cão teria alguma que usou reação, para pressionar contra a garganta da mulher. mas não teve. Ele não portava uma arma de fogo. O cão passou algo que só direto por parecia ele, carregar quando o homem significando estava presente. que o jovem não era o estuprador. Quando ele Embora terminou tenha de ficado amarrar a sob vítima, vigilância por ela mais soltou algum um grito tempo. e começou a lutar. Também Ele foi então confirmado pressionou a lixa de que outro unha contra o suspeito olho da que estava mulher, sob vigilância cortando-a. não havia saído de casa na noite do ataque.
eliminando Depois, da enfiou uma investigação. calcinha em sua boca, amordaçando-a. Imediatamente após esse incidente, Ela então atingiu o Shelby homem com um procurou chute o na tenente coxa Ray Root para informá-lo que se tratava de um O estuprador estuprador em não série. gostava quando as pessoas reagiam. Esse agressor Ele sabia começou como a ser desferir discreto, socos no rosto da conhecia vítima as e complexidades disse que ela das nunca áreas mais iria ver seus e amigos. parecia estar escalando o nível de violência. Ele a colocou de bruços. Sua audácia e falta de medo Quando ela tentou eram levantar, raramente ele vistas em pressionou a investigações cabeça da vítima criminais. junto ao chão, quebrando o seu nariz. O Durante tenente a luta, concordou com a Shelby vítima sentiu seus e preparou polegares sua e equipe percebeu para o que que ele havia poderia tirado estar as por luvas. vir. A pele de seus Seguindo dedos isso, tinha calos. foi e era confirmado que áspera. os investigadores na cena do crime As unhas dele haviam também eram coletado muito 2 curtas. impressões digitais latentes Ele estuprou em uma a porta do vítima antes de armário, ir embora. situado no corredor da casa. Eles confirmaram que as digitais Caso 35, não pertenciam a 23 nenhuma de pessoa junho com de acesso à casa 1978. e registraram a evidência como Sexta-feira, 12B. 1h30 da manhã. Rua Impressões Grand Place, latentes Nordeste são de os tipos Modesto, que não podem ser Califórnia. vistas a olho nu. 2 Como não semanas tinha depois, outra explicação o estuprador para da estas Leste impressões novamente estarem estava de lá, volta ao sul e de o Modesto fato de elas não para estarem cometer o manchadas ataque por impressões 35. mais recentes indicava Era que 23 de provavelmente junho de pertenciam ao estuprador. 1978. O local era A muito vítima próximo confirmou que de ele onde havia ele havia vasculhado atacado aquele armário. anteriormente na cidade de Modesto. O estuprador havia As passado casas da bastante região tempo haviam nessa sido casa, construídas recentemente abusando sexualmente ou ainda da mãe estavam por em construção. diversas vezes. Um casal que trabalhava no hospital Ele municipal também de vasculhou Modesto e revirou morava a na casa residência nova em há apenas múltiplas 2 ocasiões. meses. Era Era possível 1h30 da manhã que em um quando o certo estuprador momento da ele Leste tivesse arrombou tirado uma suas porta de luvas vidro e deslizante esquecido de e colocá-las acordou o novamente. casal com as luzes da lanterna em seus olhos. Posteriormente, Ele vestiu uma camiseta, a detetive dele usava recebeu uma tênis ligação da e carregava vítima, uma bolsa avisando com que havia zíper. encontrado uma colher embaixo do Desta sofá. vez, ele depois portava que uma limpou arma a de casa. fogo. E não por coincidência, A colher havia um homem não em casa. pertencia a ela e estava dobrada ao meio. Ele também pegou uma faca na cozinha. Quando a detetive dele a levou para a análise, Seus sussurros não pareciam encontrou forçados, arranhões ou e o queimaduras casal percebeu que um leve indicassem sotaque que a colher era mexicano que soava utilizada falso. como instrumento para o uso de drogas. O estuprador da Leste A agiu da origem mesma da colher forma que nos nunca ataques foi anteriores, descoberta. mas desta vez ele roubou a Magnum .357 que Caso o marido 8, guardava na mesa de 18 de cabeceira, outubro de e também as alianças de 1976. casamento do casal. Segunda-feira, 11 da noite. Após este ataque, Rancho o Córdoba, motorista de Califórnia. táxi repassou algumas informações O à polícia. estuprador não estava Naquela satisfeito noite, com o crime ele que já pegou havia um homem no cometido aeroporto no mais terminal cedo da naquela United manhã de Airlines. 18 de outubro. O homem pediu para ir até um Naquela local noite, chamado Sylvan retornou Coffee. para o lado leste do Rio Ao América. chegarem lá, no bairro o de taxista Rancho percebeu Córdoba, que era apenas um que terreno ficava baldio. apenas 16 quilômetros em linha reta O homem do local disse que que ele ali havia estava agido bom o pela manhã. suficiente. Então desceu e Por caminhou na volta das direção 11 horas onde da noite, posteriormente ocorreu uma o mulher ataque. de 19 anos estacionou na A entrada casa de do sua casal garagem. estava localizada no Ela lado era oposto a este recepcionista terreno. do Sacramento Army Depot. Ele e carregava havia uma bolsa de trabalhado pano naquele xadrez dia. com zíper. Seus pais e seu irmão não estavam em casa, Caso mas planejavam 36, voltar em meia hora. 24 de junho de 1978. Ela desligou Sábado, o carro. 3 horas da manhã. Seu cachorro Rua pequeno Rivendell, estava no banco do Davis, passageiro. Califórnia. Era uma noite quente. Pouco e o mais vidro de da janela 24 do horas seu lado depois, estava o baixado. estuprador da área leste estava de Enquanto volta ao ela norte, pegava sua bolsa, na cidade de Davis, uma mão com luvas prestes entrou a pela cometer janela o e ataque cobriu sua 36. boca. Um homem, Assim usando como uma no primeiro máscara ataque em cinza com Modesto, buracos nos o olhos, estuprador da área leste disse a logo ela, depois voltou para o norte, "Não se em mexa, Davis, para ou eu vou cometer te outro matar." ataque. Então, Na primeira ele vez, abriu a o porta e intervalo arrancou foi de do 2 carro. dias. Desta vez, foi de apenas um. Ela se contorcia e tentava se libertar, enquanto Às seu 3h15 cachorro da estava manhã dentro do dia do 24 veículo. de junho, um casal e seus 2 Quando filhos a mulher pequenos sentiu a estavam lâmina dormindo de em uma casa. faca contra sua garganta, O parou imóvel, de se debater. que possuía 2 andares, não tinha o Através de padrão um preferido sussurro pelo que saía estuprador de da seus área dentes leste, cerrados, que preferia o invadir agressor casas falou térreas. que só queria o carro e o dinheiro. E completou, Ele apareceu na porta dizendo do que quarto, se ela não parasse carregando de lutar, um revólver ele iria cortá-la em .357 pedaços. e um picador de gelo. As A únicas mulher foi diferenças arrastada neste até o ataque quintal e descritas jogada no pela chão. vítima eram de que o tratamento do estuprador Ele com possuía ela foi uma espécie gentil de corda e que ele a ela não chamava pelo conseguia apelido. perceber que eram do seu próprio varal de roupas. Quando o estuprador chamava suas vítimas pelo Ele nome, havia cortado-as pensava-se que antes ele que ela tinha visto as chegasse em casa. correspondências dentro das casas. Ao Mas se desta, debater, não ela havia acabou nenhum cortando documento o que próprio continha o cotovelo, apelido da vítima. que sangrava, enquanto o agressor Uma amarrava das as cordas crianças em seus acordou e pulsos. saiu do quarto. Ele então ordenou que ela O levantasse estuprador da área leste e a a empurrou para o pela banheiro, lateral da casa, fechou a porta até o quintal e do apoiou vizinho. uma xícara e um pires nela. Em Já seguida, dentro do disse à quintal, criança para ele a que não jogou no tocasse chão na porta. novamente. Foi então que ela percebeu Ele que então havia voltou tiras de até a pano vítima esticadas e em linhas avisou. perfeitas no chão. É melhor que aquela Ele criança pegou uma não dessas saia do tiras e banheiro, vendou a vítima. ou irei enfiar esse picador de O gelo nas agressor suas costas. ameaçava constantemente com uma faca É melhor enquanto que fique no remexia sua banheiro. bolsa, sem encontrar dinheiro. Eu matarei todas as pessoas nesta
Em nesta seguida, casa, pegou as vou chaves tirar que na estavam merda com de ela e suas disse: cabeças. se Tudo você que se eu quero mexer, é dinheiro pá, e comida. pá, pá.
A vítima o descreveu ficou como em tendo silêncio. coxas grossas. A e o mulher pênis se com manteve uma pequena completamente glande imóvel circuncidada. e aterrorizada demais para conseguir Outra se coisa mexer. que ela notou era que suas nádegas Ela eram ouviu o peludas som do seu próprio e seu carro hálito ligando tinha um mau e cheiro saindo pela azedo. rua. Ela não perdeu tempo A em se polícia livrar de das Davis cordas que utilizou um aprendiam cachorro farejador e saiu correndo para rastrear o dentro cheiro de do casa para estuprador da ligar área para a leste. polícia. O cão farejou o vítima não cheiro até conseguiu o aeroporto encontrar da seu cachorro universidade. E presumiu que ele havia fugido Não há com medo. informações sobre o que aconteceu a partir daí, ou quais Foi a linhas de primeira vez que investigação o foram agressor feitas no realmente aeroporto. cumpriu com sua palavra. Mas corrobora as Apesar de a informações mulher não repassadas ter pelo dinheiro, motorista de ele táxi procurou na noite bolsa do para ataque roubá-la. 35. E em seguida fugiu no carro dela. Por mais que não parecesse Uma a vizinha princípio, entregou à polícia uma a vítima jaqueta não tinha que ideia havia de quão encontrado em seu sortuda tinha quintal. sido. Sobre esta peça, Quando os o policiais detetive chegaram, Shelby afirmou uma o seguinte, descrição semelhante abre aos aspas, ataques anteriores foi relatada. era feita de um material de As camurça 3 tiras de grosso, pano que na encontraram altura da esticadas cintura no quintal e do azul vizinho escuro. insinuavam que o agressor Agora estava os punhos eram planejando seus tricotados habituais e ataques. tinham 2 riscas douradas. A teoria Esta dos policiais jaqueta foi era que os identificada vizinhos como seriam sendo os da alvos marca originais Golden Bear, e que a modelo mulher 300 havia atrapalhado ou a ação 303, ao estacionar em frente à fabricada garagem. na Califórnia e Mas a vendida polícia por não apenas soube uma loja em interpretar a Sacramento situação e quando 2 em São descobriu que os Francisco. vizinhos eram na verdade um casal de Ela idosos. ficou à venda por 1 ou 2 anos antes Parecia de ser que o plano do descontinuada agressor tinha dado devido errado. ao baixo número de E compras desse certamente, modelo. Esse não era seu modus operandi Os habitual. registros das vendas da Bluebird, a loja de O que mais Sacramento, intrigava a foram polícia destruídos em um foi ele ter incêndio, roubado o carro da mas vítima. o dono não se lembrava de ter vendido O nenhuma veículo delas. foi encontrado a apenas Em São algumas Francisco, quadras de distância a loja da casa, Hardon Leather e perto e a Leather de Forever onde o primeiro e o não terceiro conseguiram ataque ajudar nas ocorreram. investigações. O cachorro foi O detetive encontrado da polícia trancado de dentro Davis do fez um excelente porta-malas. trabalho, rastreando todas as pistas possíveis sobre a jaqueta. Levando em consideração Mas o final que a foi um mulher beco só sem estaria saída. sozinha em casa por no Fecha máximo aspas. meia hora. Se estivesse sendo monitorada pelo Caso estuprador da área 37, leste, ele 6 de certamente julho de saberia disso. 1978. Até esse Quinta-feira, ponto, 3 todos horas os da manhã. ataques haviam durado mais do que Rua meia Wake hora. Forest, Davis, Califórnia. Como nesse caso não houve O agressão ataque sexual, 37 também os ocorreu em detetives Davis, Shelby e em Davis 6 de julho não de foram direcionados à cena. 1978. Foi o A sargento vítima de Waring, 32 que ao anos ouvir a notícia estudava do na ataque, faculdade de se locomoveu Sacramento para o local e morava onde sozinha acabou com seu encontrando o filho. carro da vítima. Por volta das 3 da manhã, 2 a dias mulher depois, acordou com o estuprador da área policial leste de em seu Sacramento quarto. prendeu um homem que se encaixava nas Como não havia descrições um do homem estuprador, presente, ele não transmitidas pelo portava rádio da nenhuma arma de polícia. fogo. O homem invasor parecia não a estar forçou rondando a a sair do área. quarto e não acordou O nome seu dele filho. era Art Pinkton. Pela primeira vez, Art uma vítima tinha descreveu que ele 1,76 possuía um cheiro forte de cabelos cigarro. pretos e olhos azuis. Enquanto vasculhava a casa, ele deixou uma rápida pegada tamanho busca em sua 41 ficha com um padrão de revelou que ele era um zigue-zague veterano em uma do Vietnã, cerâmica próxima à que pia havia da sido cozinha. preso nos anos 60 por uma série de Outras estupros pegadas em Sacramento. correspondentes foram encontradas do Naquela lado de época, fora. ele foi classificado como estuprador mentalmente Durante o desorientado. estupro, ele teve dificuldades O para detetive ejacular, Shelby ficou o que não era impressionado. incomum. Depois disso, ficou Quando tão o suspeito frustrado que chegou na colocou a delegacia cabeça de no Sacramento, travesseiro ao lado da os vítima. policiais encontraram Começou com a ele os soluçar seguintes itens: e disse: "Te odeio, um estojo de couro Te com o odeio. nome Eric Perry te engrafado, odeio, Bonnie." 3 chaves de fenda, uma Esta ponteira foi a de última metal, vez que a cidade de Davis uma faca de veria serra, o estuprador da área leste, uma que colher de também não metal voltou para entortada, Modesto. 2 Não interruptores está claro elétricos, se os soluços eram uma indicação o do seu cartão estado de visitas mental de Raymond ou se eram Arlen, apenas uma encenação psiquiatra para da despistar a Assistência polícia. Social do Estado. A cidade de canivete Davis e viveu 2 um pedras. alvoroço sem precedentes. Um encontro foi O detetive realizado Shelby e o entrevistou prefeito Art teria Pinkton dito que, assim que abre soube da aspas, prisão. o nível de paranoia Ele está ficando percebeu absurdo. que o homem tinha um Isso é comportamento medo puro. reservado Fecha e parecia aspas. disposto a colaborar com as autoridades. Coincidentemente, no dia Mas em não que o foi nenhuma prefeito deu essa surpresa declaração, ele ter negado a arma qualquer Magnum envolvimento com esses .357 casos. roubada do ataque 35 em Modesto foi Uma encontrada ao pesquisa longo mais de um canal profunda próximo chamou a à atenção casa. de Shelby para alguns aspectos. A área A já mãe de havia sido Pinkton vasculhada havia anteriormente trabalhado para a e nenhuma delegacia de arma foi Sacramento, encontrada. mas em um cargo que não Alguns permitia se acesso às perguntaram se o informações estuprador da pessoais da área leste população. havia retornado até lá para se livrar da arma. Havia passado No pouco entanto, tempo ela poderia até ter Shelby passado receber uma despercebida ligação da irmã quando de fizeram Art. a primeira busca. Ela ficou sabendo que seu irmão O estava jornal sendo Sacramento investigado Bee por relatou, abusos sexuais na abre área. aspas, E apesar de não a ter polícia de informações Davis sobre está os tão ataques em perplexa si, quanto a polícia de acreditava Sacramento, que poderia ser o capaz xerife de ajudar. Sacramento, a polícia de Stockton e a polícia Devido à de história e Modesto. comportamento Ao tentar recente do seu identificar o irmão, estuprador da a área mulher leste, estava que preocupada nos que ele últimos pudesse 2 ser anos o homem que a vem polícia aterrorizando procurava. mulheres e meninas nessas comunidades. Ela avisou o detetive Fecha Shelby aspas. que seu irmão guardava uma caixa de ferramentas na O garagem da chefe casa da dela. polícia de Davis afirmou, abre aspas, Shelby verificou,
mas Ele não tem uma encontrou nada além de personalidade bastante ferramentas distorcida, enferrujadas. mas também é muito astuto. Todo Já havia assassino ou passado um estuprador tempo comete desde os um erro, ataques cometidos mas esse por ele cara nos ainda anos não cometeu 60. nenhum. Mas sua irmã e outros membros Os da detetives família estão tinham convencidos razões para de acreditar que ele que o seleciona suspeito seus alvos pretendia com assassinar uma antecedência mulher. e sabe para onde está indo Ele quando havia chega à dito que cidade. queria atirar nela Fecha para aspas. ver como seria a sensação.
Por sorte, ninguém fazia ideia a mulher que de seria onde o o alvo não passou estuprador por ele no dia voltaria a planejado agir. para o ataque. Nenhum departamento de polícia esteve prestes a Depois da sua capturá-lo prisão, desde o início dos a seus polícia ataques. só poderia segurá-lo por 72 horas. E ainda haveria mais por vir. Eles não encontraram nenhuma evidência. Continuamos na semana então que vem. tiveram que soltá-lo e mantiveram vigilância constante. No dia 3 de novembro de 1976, os pais de alunos de uma escola chamada Deldio Elementary School estavam fazendo uma reunião de rotina. Deldio fica no bairro de Carmichael, onde o estuprador havia agido 2 vezes, mas também era próximo à região de Rancho Córdoba. Já havia se passado 2 semanas desde o último ataque conhecido, mas com 4 ataques